E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre... Nossa, já fala GP. Já estava entrando como se fosse uma corrida. Sobre o filme da Fórmula 1 que se chama F1, que se passa na Fórmula 1. Muita criatividade no nome. Mas sobrou criatividade para roteiro e tudo mais, e é disso que vamos falar hoje. Bom, eu, como sempre aqui no BBcast, estou acompanhado da Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Demorou para poder sair, né, esse episódio sobre o filme, mas vamos comentar aí um pouco sobre essa trama, né? Eu acredito que vai ter muita gente que ainda não assistiu no cinema, mas vai esperar sair no streaming para poder curtir, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Exatamente. Bom, e para falar desse filme hollywoodiano sobre Fórmula 1, estamos com ela, Rafaela Oliveira. Bem-vinda, Rafa. Olá, ouvintes, sou Débora Rubens. Obrigada aí pelo convite para conversar sobre. Bastante coisa para falar, né? Nossa pauta é longa, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. E pode ter demorado, mas eu acho que foi meio pontual, porque é na semana aqui que estamos gravando, nessa segunda-feira, dia 18, essa semana sai no aplicativo, na Apple TV, o filme. Então, para quem não viu no cinema, vai poder ver nos streamings logo mais. Exatamente. Bom, eu já tô feliz porque saindo na Apple TV, tá na férias da Fórmula 1, praticamente indo para a última semana, né? As 2 últimas semanas. Vai ser legal reassistir pela terceira vez, sim, assistimos 2 vezes já. Queríamos ter assistido mais? Queríamos, porém, orçamento de seletista de PJ baixa renda no Brasil Premium não favoreceu. E também, né, assim, a gente tem pessoas de diferentes estados, né? Eu e o Rubens de São Paulo, a Rafa de Curitiba, e é muito engraçado, sempre que a Rafa vem para São Paulo, que a gente resolve no cinema, ela fica abismada com o valor que a gente paga no cinema aqui. Gente, é absurdo. Eu fui... final de semana passada, no Dia dos Pais, de noite, eu fui assistir o Weapons, que tinha acabado... Era o final de semana de lançamento, eu paguei R$6 no ingresso no domingo. Tipo, sabe? R$6 é o metrô pra gente ir pro cinema. Ai, a meia aqui, uma barata 30. Gente, surreal. Uma realidade muito paralela comigo. É casquinha do McDonald's, R$16 aqui pra você assistir o filme. Mas, por incrível que pareça, no dia que saiu, quer dizer, quando eu e a Débora assistimos, nós assistimos 2 vezes seguidas, saiu da sala, foi lá, voltou, comprou ingresso, mas vamos falar sobre isso. Vamos falar, não vai ser um podcast muito técnico, daquela coisa falando, nossa, o diretor usou essa técnica, usou essa lente, bebeu Coca-Cola de canudinho e favoreceu isso na filmagem, porque não é a nossa área, ninguém aqui é cineasta, então vai ser uma coisa mais da nossa visão de fã de Fórmula 1 mesmo. Bom, antes de prosseguir, aqueles recadinhos de sempre, agradecer a todos os apoiadores do BP, os membros do canal do YouTube e também, né, Débora, fazer o jabazinho de vocês aí do Punta Talks. Pois é, a gente, né, agora eu sou co-host da Rafa no Punta 44, é o novo programa que a gente tá gravando aí, e já saíram 2 episódios, né, Rafa? Um da Ferrari e outro falando sobre essa nova era da Fórmula 1 com a Liberty Media. Então, passem também aí no Spotify para poder escutar o programa, porque ficou bem legal. Acho que o último ficou até mais dinâmico, né, Rafa? Ficou, não, tá ótimo, e a gente conseguiu não falar tanto, né? É que o da Ferrari é quase 2 horas de podcast. E a gente sabe que o pessoal quer escutar coisa mais rápida, né? Assim, vamos dizer. Então, acho que ficou bem dinâmico, ficou bem conciso e legal. Acho que deu para falar bem, assim, do tema. Espero que vocês gostem. Tá lá no Spotify, galera. Escutem. Exatamente. Escutem, compartilhem. E, Rafa, já antes de entrarmos, avisa pra galerinha onde você pode ser ouvida comentando corridas de Fórmula 1. Então, gente, todo domingo aí, agora estamos de férias para dar uma descansada, mas eu estou na web rádio esportestotal.com, vocês podem me escutar lá, e vocês também podem me escutar e me ver na telinha, não dá para ver a corrida, mas dá para me ver no YouTube pelo A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Então, eu tô lá toda a corrida, meia hora antes da corrida começar, a gente entra com a pré-corrida. Então, estejam, assim, livres para ir lá escutar a gente. Tem muitas pessoas que ligam na TV, deixam no mudo e escutam nossos comentários. Então, para quem quiser uma dinâmica diferente, outras pessoas falando, vocês podem ir lá. E eu garanto, a nossa equipe é muito boa e muito bem formada e preparada.
Exatamente. É o mais importante. A gente também tá mandando o link da Rafa das últimas transmissões lá no canal do BP do WhatsApp, que é o de notícias. Então, entrando no link também, vocês ficam por dentro tanto do mundo da Fórmula 1 quanto de outras categorias de automobilismo e conseguem receber o link aí antecipado para poder acompanhar também a transmissão da Rafa. Exatamente, pessoal. Bom, agora vamos para o filme. Bom, vamos começar primeiro falando, né, que quando surgiu a ideia do filme, eu já falava, ou vai ser 8 ou 80. Ou vai ser muito bom, ou vai ser muito galhofa. Assim, ao extremo. Pra galera, eu não sei, é difícil hoje em dia mensurar o público que nós temos, porque a gente tem galera de 15 anos de idade até 60 anos de idade ouvindo. Mas, com a era dos streams, eu acho que todo mundo, ou a maioria, já assistiu Alta Velocidade, aquele filme com o Stallone, que era para ter sido um filme falando da vida do Ayrton Senna, que é uma galhofa total. Aquele filme é horrível mesmo sobre automobilismo. E eu falava para Débora, meu medo é caminhar por esse caminho. Caminhar por esse caminho ficou muito bom. Trilhar esse caminho, seguir esse caminho dantesco do cinema norte-americano, em que eles conseguem destruir uma historinha boa, um roteiro bom. E aí saiu as primeiras filmagens, a dona Débora ficava pé da vida, brigou comigo, porque ela estava defendendo que o filme ia ser uma porcaria, e eu defendendo que não, tinha tempo, eles iam entregar um bom material. Ai, gente, sendo bem sincera, né, eu acompanho muita coisa de Fórmula 1 diariamente. E principalmente aqueles vídeos que é para patrocinador, que eles fazem ali no início do ano, né, aquele dia de filmagens, que eles pegam o carro numas tomadas ali um pouco rápidas, mas obviamente não tem ninguém na pista, até porque as equipes de Fórmula 1 mesmo nem podem usar a imagem dos carros em pista. Eles só podem usar essas imagens de dia de filmagem, né? As outras imagens que a gente tem aí de divulgação em rede social é muita coisa de box, é mais coisa pessoal com os pilotos, né? E isso foi algo que me assustou um pouco, porque as primeiras imagens que a gente tinha do filme era tudo muito artificial, muito dia de filmagem. E eu ficava, não, tudo bem, eles vão ter um trabalho de pós-produção, eles ainda vão enfiar esses carros aí, né, numa tomada de corrida, tem muita coisa para poder ser feita. Mas foram muitos meses da Fórmula 1 e da produção do filme publicando vários trailers. Acho que a gente teve uns 4 trailers desse filme. E todos tinham muita imagem dessas, mais de filmagem e não tanto de ação. Isso foi algo que me tirou completamente da vontade de assistir esse filme. Tanto que a gente também já estava vindo de umas temporadas meio ruins de Drive to Survive, né? Então, a expectativa tava assim, tipo, meu Deus, vai ser terrível. Eu não achava que ia ser um Ford versus Ferrari, que é um filme que eu gosto muito. E eu também nem achava que ia chegar perto do Rush no Limite da Emoção. Uhum. Ai, gente, Rush é o meu preferido do universo, sim. Eu amo Nick Lauda, então é muito difícil não ser. Eu sou tendenciosa nesse fato. Podia até ser ruim, eu ia defender. Ai. Mas, cara, eu fui muito na onda da Débora, porque, primeiro, no meio, as gravações começaram em 2023 e terminaram em 2024, porque teve uma greve, né, de roteiristas nos Estados Unidos. Então, eles tiveram que parar as gravações. E, cara, querendo ou não, era uma dinâmica muito envolvente junto com a Fórmula 1. Então, funcionava muito de acordo com o que a Fórmula 1 também podia fornecer em relação às suas corridas ao vivo e tudo mais, porque era tudo, né, ali trabalhado naquele final de semana específico de corrida, né? Então, assim, puxa, um mês antes eu achava que ia ser uma farofa mesmo, assim. E daí era o verão dos filmes, né? Nós tivemos Fórmula 1, Superman, Quarteto Fantástico e Jurassic World sendo lançado. Os 4 filmes do verão, né? Que eles falaram. Eu falei, cara, eu só apostava que ia ser um pouquinho melhor que Jurassic, porque assim, eu como fã de Jurassic Park original, todos que vieram em seguida eu acho ruim.
Então eu já tava esperando, mano, vou fazer mais um filme e vai ser ruim. No final das contas é o pior mesmo dos 4. Mas Fórmula 1... Mas Fórmula 1 ficou ali na crítica, né? Na porcentagem crítica. Foi o segundo melhor filme dentro desses 4. Só perdeu para Superman, que foi um filmaço, né? Então, nossa, me surpreendi muito de não ser uma farofa. Me surpreendi. A gente vai falar mais sobre o filme lá pra frente. Eu não acho que é um filme perfeito e tudo mais, mas eu acho que entregou algo que eu não tava esperando que ia entregar. Nossa, eu já adorei. Já pra mim foi perfeito, zero defeitos. Quem colocar defeito vai apanhar. Não, tô brincando. Mas, não, tem defeito pra caramba, mas é isso que é legal. Pô, eu defeitos... lembro, só rapidinho, Rubens, eu lembro quando começou a sair as críticas do filme, né, ali no Rotten Tomatoes, eu fiquei, ai, cara, esse povo tá mentindo muito, a Fórmula 1 olhou a mão desse povo, não é possível, eu tava achando tudo horrível, né? Aí, eu e o Rubens não fomos assistir no lançamento, né, porque super bruxados, a gente não quis ver. Aí, saiu o vídeo da Isabela Boscov, e aí eu falei, ai, vou assistir porque eu já vou preparada pro filme ser uma grande merda. E aí ela, não, o filme é muito legal, eu já assisti vários filmes de corrida, eu gostei bastante. E aí ela falou, né, de uma cena em específica do filme. Aí eu foi a hora que eu fiz, meu Deus! E eu liguei pro Rubens, eu falei, a gente precisaria assistir o filme hoje. Eu até falei pra Débora, pra finalizar essa parte de expectativas, que sei lá, eu sou muito, tipo, compro fácil as coisas. Então, quando eu vi a galera que tava envolvida, sabe? O pessoal que tava trabalhando, pessoal de arte, diretor, essas coisas assim, que, pô, conheço zero, mas você via os filmes que os caras tinham produzido, tinha participado. Que nem o diretor, pô, Trum, é um dos filmes que eu mais gosto da minha vida, assim, tipo, pra quem acompanha o BP desde o começo, um dos primeiros, tipo assim, login que o BP tinha era um disco do Trum, sabe? Pô, é um filme que eu adoro de paixão. A trilha sonora até hoje tem no meu celular, que às vezes quando eu quero ouvir, assim, porque eu quero uma coisa neutra, que não tem ninguém cantando, eu vou e ouço. Aí, pô, Hans Zimmer, cara. Ai. Eu tenho a playlist também do Spotify das músicas dele, assim, tipo, cara, não tem como não gostar. Até hoje, assim, tipo, sabe aquela coisa que você tá sentado torto na cadeira, está ouvindo música, aí de repente começa a tocar a música que tem na hora do GP de Fuji, do Rush, eu dou até aquela ajeitada na cadeira, assim, tipo, pô, deixa eu me aprumar aqui que o Hans Zimmer tá me observando. Então, é mais ou menos isso. E tipo, a parte de corrida, que era o que muita gente tinha expectativa ruim, eu falo, gente, desculpa. O Hamilton tá envolvido. Eu acredito que não vai deixar virar muita galhofa. Tudo bem. Eu acredito que não deixou virar muita galhofa. Mas que ele, provavelmente, o pessoal deve ter falado assim, então, Hamilton, é assim, é Hollywood. Se eu não fizer isso daqui, eu não consigo vender essa bagaça. Eu preciso vender isso para poder pagar a galera. Então, eu cheguei com mais otimismo, eu vou ser sincero. E eu cheguei com a expectativa bem alta e, assim, em momento nenhuma foi frustrada. Nenhuma. Lembro, acho que foi no 6 Horas de São Paulo do ano passado, a gente estava conversando com o Lucas Santoc do Projeto Motor, ele estava no mesmo sentimento que a Débora, de que seria ruim, que tinha chance de ser galhofa, tudo. Cara, nessas 6 horas agora que a gente já tinha assistido o filme, a gente estava tentando convencer ele. Vai assistir, cara. É muito bom. É muito bom mesmo, vale a pena. Assim, não espera aquilo que a gente conhece de automobilismo, porque é zero, mas é muito bom. Vale o preço do ingresso. Bom, aí, quando saiu a seleção dos artistas, o elenco. Obrigado, Débora. Tirando a Simone e o Brad Pitt, o resto não conhecia ninguém. Porque assim, gente, eu parei de acompanhar artistas, essas coisas, em 2005, mais ou menos, há 20 anos. Depois disso, eu só sei, esse é o carinha que estava em tal filme. Esse é o carinha que está em tal filme. Nem tanto que tem um ator que ele tá em Outlander e 007,
Cassino Royale, que eu vejo pra Débora, esse cara é aquele carinha lá do Outlander do 007. Cara, pode ser qualquer britânico, né? O Rubens só descobriu também na Premiere, na primeira Premiere que teve do filme, que o Tobias apareceu dando entrevista e ele é o cara de Outlander. Como é que eu não vou decorar um ator chamado Tobias, mano? Britânico. Você não conhecia o Javier? Não, então aí, ó, eu já esqueci dele, gente. Não, Silva, é que o Javier, velho. Eu acho que pra mim ali, mas é isso, eu também. Eu conheci o Denson de vista, assim, já conhecia porque, ele ganhou uns prêmios bem legal, tipo de ator em ascensão, então eu conhecia ele de vista, mas pra mim também, a Simone Ashley, porque é minha atriz favorita de momento, o Brad Pitt, porque é o Brad Pitt, e eu conheci o Javier, e o mais engraçado é que o filme mais recente do Javier que eu assisti era um filme que tinha a Simone, que é Pequena Sereia. Porque ele era o pai da Ariel e a Simone era a irmã da Ariel. Eu não lembrava que ele era o pai dela. Então. Mas era esse também que eu conheci. Esse da Pequena Sereia você não assistiu, porque é o mais recente. Não, eu assisti. Live action. Assisti, até que eu e você ficava assim. Porque aí sempre tem aquela questão de quando sai uma coisa dessa, que tem aqueles nerdolas babaca, né? Que falou, nossa, onde já se viu uma sereia negra? E eu, caralho, sereia nem existe, velho. Por que tá enchendo o saco? É tipo Os Anéis do Poder. Elfo não existe, cara. Elfo não existe, Se o Elfo quisesse ele, então. Não, mas do Xavier, e aí pra você ver meu pecado com atores. Porque ele é o meu vilão favorito de 007, que ele é o Silva. Então, assim, mano, você vê como eu sou horrível mesmo. Então, essa parte de atores, tudo, eu vou deixar com vocês duas. Porque eu acho que até a Rafa vai poder falar até melhor. Porque, não desmerecendo a Débora, mas é que realmente eu... Simplesmente, Brad Pitt eu sou fã por causa, cara, 11 Homens e Outro Segredo e a sequência dos filmes do Ocean, pra mim, são os melhores. E, tipo, eu só queria muito que ele não fosse um piloto americano, o Sony, fosse um piloto italiano, pra ele soltar um gorlame durante o filme. Não foi possível te atender nisso. Quer falar, Dé? Eu acho que o que eu posso dizer desse elenco é que o Brad Pitt era realmente o cara que tava tudo girando em torno dele, né? Tanto porque ele tava na parte de produção também do filme, mas porque ele ia ser o ator principal. Só que eu acho que quando divulgaram a sinopse do filme, que falaram, né, que ia ser um piloto mais velho, que tava retornando ali pra Fórmula 1, eu ainda acho que eles focaram em algumas coisas nessa sinopse que não condiz muito com o que o filme ia colocar em tela. Então, ficou meio disperso, assim, né? Acho que tinha um preconceito também de algumas pessoas com relação ao filme, porque era essa coisa de trazer essa narrativa de piloto mais velho, que tava ali voltando pra categoria, que não era algo que muita gente, tipo, acredita, né? Mas acho que assim como a Rafa, tirando o Brad Pitt, que era o que eu mais conhecia, e o Javier, né, por causa do filme do 007, a Simone, acho que era a que eu e a Rafa queria mais ver e a gente não viu nada. Não. Porque resolveram cortar ela do filme. Ai, que inferno, cara. Então, tem mais Fernando Alonso, né? No filme Fernando Alonso tá mais do que ela, gente. Não, o Roscoe tá mais do que ela. Tadinho. Ai, meu Deus. Mas não, concordo contigo, Dé. E é engraçado como a coisa propaga dentro de rede social. Porque a gente que acompanha automobilismo, nós estamos inseridos nessa realidade mais do que as pessoas de fora. Esse filme ia atingir todo mundo, né? Não é só o nosso nicho, né? É um filme de ação que tem o Brad Pitt, tem o diretor de Top Gun, obviamente que vai chamar a atenção, né? Mas é muito engraçado, porque viver na bolha do Twitter, por exemplo, do meu lado, como fã da Simone, gente, vocês não têm ideia quantas pessoas achavam que o Denson Idris era o protagonista. E daí, quando saiu o filme, você não tem noção quanta gente ouvi, tipo, falando, gente, mas não era ele? Não era um filme dele? Então, tipo, as pessoas só acharam legal ele tá lá. E daí, como teve umas fotos dele com a Simone, o pessoal, tipo, ficou muito, nossa, que legal, não sei o quê. E bababá, uma mulher marrom, um homem preto, falando de automobilismo. E a galera, tipo... É que o Brad Pitt foi divulgado pelo filme, pela produção em si. Mas dentro das redes sociais...
outros personagens e atores foram mais exaltados antes do filme sair. Então, assim, eu vi que teve uma propagação, assim, meio fake news sobre o filme. Foi tipo, sério. E igual a Dé falou, também teve uma primeira sinopse que, pra mim, dava muita impressão que ia ser um piloto mais velho, que ia guiar um piloto mais novo, sabe? Eu até pensei, nossa, e o Hamilton envolvido na produção, vai ser os dois lados da moeda do Hamilton, quando ele entrou e agora a idade que ele tem. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Daí, quando começou a sair mais sobre o filme, daí saiu o pôster, e, poxa, o pôster é o Brad Pitt sozinho, né? Uhum. Tudo era muito focado nele. Eu falei, não, é realmente outra coisa. O filme vai girar em torno do personagem do Sony, e é isso. Então, eu já fui meio que já preparada. E, cara, como... Gente, vocês não sabem as partes de luto que eu tive em relação a Simone. Porque como ela não tava em nada, ela não tava em trailer nenhum, ela não tava em nenhuma foto de divulgação, mas ela ainda estava fazendo uma press, porque agora ela é embaixadora, ela é embaixadora da IWC, né, a marca de relógio. Eu pensei, não, tudo bem, ela tá fazendo press pro filme, sei lá, talvez o papel dela seja muito mais pequeno do que a gente acha. Cara, eu fiquei mandando, quando teve a primeira pré-estreia, tipo, com uns influencers, eu enchi o saco de todos eles no Instagram. Eu mandava mensagem, eu mandava comentário, até que um dia, nunca vou esquecer, eu cheguei do trabalho sábado, tava cansada, um deles respondeu e falou bem assim pra mim, ela não tá no filme. Eu falei, você tá me zoando? Dela, não, querida, ainda me chamou de querida, uma gringa. Não, querida, ela só aparece por um segundo, e na lista do cast coloca como ela mesma. Nossa, gente, foi um dia muito pesado pra mim. Mas então, eu já fui assistir um filme já ciente disso, pelo menos eu não descobri isso lá no cinema, né? Então, tipo, foi a mesma descoberta em relação à ideia de que vai focar no personagem do Brad Pitt e os acontecimentos vão girar em torno desse personagem. Então, eu fui no cinema já ciente de algo que, no início lá, quando eles começaram a gravar e divulgar, eu tava esperando outra coisa. Mas, assim, ótimo elenco. Achei um elenco muito bom. Eu acho que, primeiramente, quando teve esse início de divulgação, também tinha o que a Rafa falou, né? Foi muito no Twitter e em outras redes sociais, que não era o que a gente que estava acompanhando ele estava vendo de fato. Mas eu senti que a Fórmula 1, de certa forma, se aproveitou também da promoção do Damson Idris. Uhum. Porque era aquela coisa de você, ter como se fosse tipo, um segundo piloto negro na Fórmula 1, que essa imagem, tipo, ter escolhido esse ator para poder ir por essa dinâmica, eu achei que eles também se aproveitaram muito disso, e foi muito até os finalmente do filme, de quando começou a sair o primeiro pôster que mudou, né, o negócio para cima do Brad Pitt, que aí eles assumiram que a história não era com o Idris, sabe? Era com o Brad Pitt mesmo, o foco era nele. Mas eles também se aproveitaram dessa carga aí de tipo, talvez finalmente a gente vai ver uma grande representatividade na Fórmula 1, sabe? Tipo, eles vão se redimir pelo filme. Nada disso. Ou seja, nós fomos iludidos como também fomos pelo esse regulamento atual da Fórmula 1, né? Vai ter igualdade, vocês vão ver, vai ter mais gente disputando título. Sim, no último temporada. Mas no final, eu gostei da galerinha que fez o filme, eu gostei. Tem aquele, tem, como é que é o nome do cara, velho? Pera aí, eu vou pegar a colinha aqui, gente. Que é o ator que faz o chefe de equipe, cara. Ele é muito bom. Kimboji. Não conhecia o trabalho dele. Ele é muito bom, cara. Na hora que ele fica falando que ele, sou tricampeão, não sei quantos títulos mundiais de Fórmula 1, você pensa, pô, como chefe de equipe. Não, era mecânico da Ferrari. Tipo assim, cara. Só ficava lá, tipo, na Ferrari. Mas muito bom, cara. No final, a galerinha se ornou. Mandaram muito bem juntos. Eu acho que o elenco todo foi muito bom, assim. Gostei. Eu gostei. Até a Débora coloca aqui, né, comparação com outros filmes de automobilismo, documentários. Cara, eu vou ser sincero. Eu vou colocar assim, Grand Prix, que é aquele filme da década de 60, que
Para mim, é a maior obra que teve realmente de filme de Fórmula 1. Quem puder assistir, é muito bom. É um filme de época, tem todas as fases de filme de época, mas também tem muita coisa que, olha, é sensacional. Rush, cara, sem dúvida, mega produção. Eu acho que, assim, foi muito gostoso, porque até ali a gente só tinha tido vários documentários, e documentários, assim, que é a imagem que a gente vê na Fórmula 1, ou sempre tem uma reprise, né? Nada de novo. E, poder ver carros de época disputando corrida, a caracterização de pilotos, isso foi muito bacana. Depois a gente teve agora a alta velocidade, não conta, né? Da Indy nem esporte mas não, tô brincando. Documentário tem do Senna, que, cara, é um Globo Esporte do dia 1º de maio, como todo ano tem, então não muda muita coisa. Mas muito bem feito. Não, o documentário, sim, documentário. Cara, o legal do documentário, um dia a gente pode fazer um BBcast sobre o documentário, que tinha um esquema legal, que o indiano que foi contratado, eu esqueci o nome dele, e ele não tá mais no Twitter, eu pegava sempre o nome dele no Twitter. Ele interagia com a galera, principalmente quando passou na Globo o documentário, a galera comentando e ele comentando em cima. E aí até eu tuitei e falei assim, nossa, o GP do Brasil... O Barreto? Não. O diretor... esqueci. Tá bom. Pensei que você estava falando do jornalista. Ai, foi mal. Que é aquele documentário de 2010. Ele comentando com a galera, e aí, tipo, eu falei, pô, eu gosto muito do GP do Brasil de 93. Aí ele respondeu, também é o meu favorito. E aí eu fiquei todo cheio de mim. Falei, nossa, que da hora, que bacana. Ai, meu Deus. O Asif Kapadia. Ele nunca tinha ouvido falar sobre Fórmula 1, não sabia quem era a Senna, não sabia nada. Nada. Chegaram e falaram pra ele, você quer fazer? Ele quer. E aí entregaram pra ele. Então, assim, eu achei muito legal. E o que foi legal desse filme agora foi isso. Eu acho que ele bebeu de várias fontes, que já tinha sido feito para a Fórmula 1 e para o esporte em si. Mas eu acho que teve o toque de excesso hollywoodiano dele foi o que eu achei mais legal. Porque, tipo assim, cara, a corrida do carro em si é só tipo como se fosse um filme policial em que tem os policiais brigando com as gangues. É aquela cena de ação, de luta, e acabou. Vamos pro dramalhão que tá dando suporte ao filme. Então, eu achei bem bacana esse ponto que eles conseguiram trazer no filme. Eu acho que se eu fosse colocar meu top 3, né, que foi até o que eu falei no Instagram, pra mim o meu favorito ainda é o Ford versus Ferrari. Eu acho que a gente teve o impacto de assistir esse filme numa sala de cinema muito boa logo na primeira vez. Então, tipo, som, imagem, é um filme que também tem atores, né, consagradíssimos, assim, tipo, o Matt Damon tá em um monte de filme. O Christian Bale, Meu Batman. Pois é, ele é Batman. Sim. E, cara, eu acho que é um filme que teve um cuidado muito grande de pegar pessoas parecidas com quem eles iam interpretar, que eram pessoas reais, né? Então, Ford vs Ferrari teve um cuidado muito grande, trilha sonora, tudo mais. É o meu filme favorito. O segundo é o Rush, porque eu acho ele muito bom, a história também é excelente. Eu acho que a única coisa que tem de questão, assim, do Rush é que na época que ele foi filmado, eles usaram muito efeito especial e fica muito na cara, sabe? Tipo, é muitos efeitos. Mas é um filme muito bom. E no terceiro lugar, eu colocaria o filme da Fórmula 1. Assim, tem pouco tempo que saiu o Ferrari, né? Quem acompanha em rede social sabe que eu sou uma pessoa que tem um hiperfoco no Adam Drive. Então, é um filme que eu gosto bastante. Mas foi o que eu falei, é uma grande fofoca. Eu não acho que é um grande filme de automobilismo, né? Tanto que as imagens de corrida daquele filme são um tanto duvidosas. Mas o meu terceiro lugar eu colocaria facilmente o filme da Fórmula 1. E a menção honrosa para esse top 3 é A Arte de Correr na Chuva, porque ainda assim é um dos meus filmes favoritos. Que não é exatamente de Fórmula 1, mas é um filme que tem, né, corrida envolvida. Gente, não consigo fazer tops. O top 1 é carros. Tem uma boa trilha sonora. Muito bom.
Mas é complicado. Eu acho que a Fórmula 1, quando a gente fala de comparação, ele tem uma liberdade maior porque é um filme de ficção e que, sei lá, não precisa se basear em ninguém, tá ligado? Se a gente for pensar, a maioria dos filmes ali, por exemplo, Ferrari, porra, você tá se baseando em uma pessoa real, que viveu e que a gente sabe qual é o aspecto físico da pessoa. Então, na hora, por exemplo, de produzir o elenco, você tenta ao máximo recriar isso. Rush, mesma coisa. Tentaram o máximo. Pô, o ator que faz o Nick Lauda, esqueci o nome dele, pô, fantástico. Toda vez que eu olho pra ele, eu falo, meu Deus, o Nick Lauda! Porque foi muito bom. Aqui, Fórmula 1 tinha mais uma liberdade de vamos dizer, de, cara, chamar quem eles quisessem. Porque realmente eles não estão se baseando em ninguém, né? E é diferente, né? Porque, poxa, é uma história de ficção, mas que tá acontecendo dentro da pista de Fórmula 1. Eles conseguiram juntar isso. É fantástico. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, só que os efeitos especiais, pra mim, a minha cabeça tá explodindo até agora. Eu queria muito estar na sala de edição e ver como que eles fizeram aquilo, porque é simplesmente fantástico. Então, assim, é um filme que é muito difícil comparar, né, com outros que a gente tem, porque a maioria dos outros que a gente tem, até os que puxam um pouquinho mais pra ficção, acaba tendo uma outra referência, assim, de um personagem real, igual aquele cara do... Como é o nome do filme? Mas que é de videogame, que é de simulador de... O cara sim, é Gran Turismo, né? Gran Turismo. Uhum. É, tipo, ainda baseado em alguém e tal. Então, é difícil. Eu acho que só daria pra poder comparar mesmo com a Arte de Correr na Chuva, que também é um filme ficcional. Grand Prix. Porque o Grand Prix, se vocês pegarem o roteiro do Grand Prix, é a mesma coisa do Fórmula 1. Um time chama um piloto veterano para ajudar a ganhar o título. É bem semelhante. Bem semelhante. O acidente em Monza é igualzinho. Tem um acidente também com o carro escapando, batendo, pegando fogo. Ixi. Olha aí o plástico. Assistam o Grand Prix. E Grand Prix... pronto, achamos um para comparar. E Grand Prix tem uma coisa que eu acho mais, desculpa o palavrão, foda, é que é o seguinte, não tem efeitos especiais, os caras tinham que meter câmera mesmo no carro para poder filmar os caras. Então, cataram o ator, colocaram ele no carro falando, vai correr, amigo. E assim, não tem como falar que não é ator, porque era naquela época o capacete era metade de um coco na cabeça do cara. Então você vê que é o ator mesmo, só se arrumaram um cara muito igual a ele. Mas assim, você vê que o ator, o cara tá lá, tipo, mano, ele tá naquele oval de Monza, com o carro assim, inclinado. Cara, é um absurdo. Então, assim, assistam Grand Prix. Tem um outro filme, e aí eu vou só roubar aqui rapidinho, que é com Al Pacino. E quem faz... deixa eu ver aqui o nome do filme. Eu fui ver se o diretor do Grand Prix ainda tá vivo e não tá. Por isso que ele não reclama de nada. Chama Bob Deerfield, mais ou menos assim. É um filme de Fórmula 1, que o Al Pacino é piloto, e quem faz e dublê dele, quem é o José Carlos Passe, piloto brasileiro. Então, assim, é muito legal. Não sabia disso. Cara, é um filme com o Al Pacino, né? Tipo, eu fico imaginando, pena que em 77 não tinha rádio, porque se tivesse rádio como tem hoje em dia, ele dando aqueles berros dele, seria a coisa mais maluca do mundo. Mas a gente vai assistir, na verdade, vai sentir não. A gente vai assistir todos os filmes que tem, a gente faz um top bem bonitinho e faz um BBcast falando sobre eles. Porque tem coisa pra caramba. Combinado. Isso porque a gente não entrou, né, Débora, naquele documentário do Stewart, que... se a gente for falar de documentário, tem uns documentários muito bons, né? Vai ter que fazer um podcast só pra documentário. Esse do Jack Stewart, que eu ainda acho... Eu tenho muita bronca, cara, que ninguém aproveita esse cara ainda tá vivo e faz alguma coisa com ele, sabe? Mais recente. Não, fico esperando a pessoa morrer pra arrumar outras pra contar a história dela enquanto ela tá viva e ela pode contar pra gente, mas tudo bem. Mas esse é um documentário muito bom. E o que o Motorsport fez, né, contando do Schumacher, supera muito aquele documentário que a Netflix fez do Schumacher. Bom, mas a gente sabe uma coisa, né? O público da Fórmula 1 não é o mesmo
desde que foi feito o Rush, por exemplo. Porque Rush, cara, foi um inferno para conseguir que as equipes, a Ferrari e a McLaren, liberassem carro, pilotos, assim, vocês terem uma ideia, quase não tem participação da própria Fórmula 1 em si. O documentário do Senna também foi bem batalhado. Na hora que eu falei do filme Alta Velocidade, houve a negociação do Stallone com o Senna, até tem aquele recorte que todo mundo coloca, que o Stallone está sentado numa cadeira com o capacete do Senna no colo, e ele fala, não, o Senna chegou para mim e falou, eu quero que você faça um filme da minha vida. E quando ele foi para fazer, o Bernie Eccleston foi lá e freou. Por isso, temos que dar graças a Deus que, de certa forma, a Fórmula 1 está na mão da Liberty Media. Por quê? A Liberty Media entendeu o público atual da Fórmula 1, entendeu que não adianta só ela trabalhar o que é temporada de Fórmula 1, ela tem que ir além, ela tem que produzir, como eu poderia dizer, ícones, para que esses ícones gerem produtos, para que possam ter vendas. Quem aqui não está ouvindo, que não se estapeou por uma miniatura do McDonald's? Cara, eu acho que nunca teve uma corrida do ouro para os fãs de Fórmula 1 como foram as miniaturas do McDonald's. E assim, a gente tem esse público-alvo, esse público que existe hoje todo um trabalho de marketing, de pesquisa, o que eles estão interessados, o que eles querem, como a Rafaela e a Débora estavam pontuando, questão de representatividade, a ideia de você não fazer um filme com só 100% dos personagens brancos. Porque é o que a gente vê na Fórmula 1 dos anos 90, do início dos anos 2000, até a chegada do Lewis Hamilton. Então teve toda essa preocupação, mas, né, coitada da Simone, acabou pagando o pato aí por besteira. E eu vou ser sincero, a Débora e a Rafaela me venderam muito a atuação da Simone, nem tanto que eu não assisti Bridgestone, assisti a temporada com ela porque eu queria vê-la, gostei muito, mas eu que já falei, versão estendida, eu quero as cenas dela, custe o que custar. Também queria. Assistam Diabo Veste Prada 2, que ela vai estar lá, ela vai ser assistente da Miranda, da Meryl Streep. Arrasou. Mas Rubens, já acrescentando, é o programa que eu e a Dé fizemos lá no Punta Talks, né? Falando desse crescimento da categoria e dessa mudança de público, né? A gente vê também uma engenheira-chefe mulher, a gente vê também uma mecânica engenheira de equipe mulher também, eu acho que era algo que muitos estavam pedindo. As pessoas não ficaram tão satisfeitas com essa representatividade, mas eu realmente acho que o filme, a gente vai falar mais pra frente em relação ao roteiro e narrativa, mas o filme tinha um objetivo e que não englobava tanto em trabalhar esses personagens, né? Então, não foi algo tão aprofundado neles. Mas é uma geração que vê o automobilismo de forma diferente e que é um filme que vai vender. Gente, eu fui na estreia. Eu fui na estreia, eu fui no IMAX. Vocês não têm noção, as pessoas ao meu redor, tipo, na ponta da cadeira, olhando as cenas. E pessoas que claramente não eram fãs de automobilismo. Eram pessoas que estavam ali no entretenimento do filme. Então acaba abraçando muita gente e principalmente essa nova categoria de fãs que está chegando e que eu acredito fielmente que vão querer mais filmes assim e com uma profundidade maior nesses outros personagens. E talvez, quem sabe, lançar um filme com uma pilota mesmo, mulher. Não sei, eu acho que muitas oportunidades e possibilidades estão se abrindo, né? Depois desse filme. Eu acho que esse foi um filme que fechou um ciclo de coisas que a gente já estava vendo na Fórmula 1, né? A gente falou muito lá no podcast do Punta Talks, mas se a gente olhar para as últimas produções que tiveram, que a Fórmula 1 de alguma forma teve presente, a gente teve um filme de romance que cortava, tinha umas cenas de corrida, foi com a Jennifer Aniston. Aí, mais recente, a gente teve aquele filme francês de romance também, que o Ocon surgiu pra poder salvar. É verdade! Que ele surgiu lá pra poder salvar a noiva, né, do casamento lá. Tem um filme do Adam Sandler. Esse filme do Adam Sandler. Desculpa. Não, teve esse filme também do Adam Sandler. Foi com a Jennifer Aniston, não foi? Foi. Foi, então. Agora eu não me lembro o nome.
Mistério em Mônaco, Mistério no Mediterrâneo, alguma coisa assim. assim. Acho que é Mistério no Mediterrâneo. Que tem, tipo, a Fórmula 1 também, e eu falo, tipo, gente... foi muito engraçado que esse filme... o piloto espanhol da McLaren que ganha uma corrida em Mônaco. Onde já se viu isso? Em 2019. Aquele carro horrível. Pois é. Cara. Teve também aquela série lá no Prime de desafios que aproveitaram, né, para poder filmar Aston Martin também, enfiar Aston Martin aí no meio dessas produções de Fórmula 1. Então tá tendo muita coisa que o pessoal tá se aproveitando para poder colocar a Fórmula 1 no meio. Então acho que o filme em si só veio para poder fechar um ciclo de coisa que já estavam enfiando a Fórmula 1 em várias produções que não eram de fato sobre a categoria, mas estavam colocando, né? Tem teve um filme também que eu e o Rubens foi assistir, agora não vou lembrar o nome, que a gente foi assistir, tipo, não vamos ver nada sobre corrida. No fim das contas, era um fim de semana de corrida da NASCAR, que estavam tentando roubar o dinheiro. Não, e a gente gravou um podcast, você vê como a gente fomos bons. A gente assistiu, falou, vamos gravar um podcast falando de filmes, as coisas? Falamos, vamos. Falamos o podcast inteirinho do filme, não falamos o nome, não me lembro do nome. A única coisa que eu lembro é que tem o Adam Driver. Por que, né, Débora? Porque a gente assiste coisas do Adam Driver aqui em casa forçadamente por causa de mim. Mas... Cara, é o seguinte, se isso daqui fosse uma live, eu ia piscar várias vezes pra vocês pegarem que eu tô no cativeiro, onde eu sou obrigado a ouvir Taylor Swift e assistir filmes do Adam Driver. Vocês já assistiram Infiltrados na Clã? Não, isso ainda não. Puta, gente, assista, é bom demais. É filho do Daisy Washington, o protagonista. E tem o Adam Driver. Não, eu sou cadelinha do Denzel Washington, então eu vou assistir. Tem que assistir. O Rubens aqui em casa, ele é obrigado. O dia que o Rubens ficou mais pirado na vida dele foi o dia que começaram os rumores da Taylor Swift namorando com o Fernando Alonso, que aí ele descobriu que ele não teria paz. Não, e tudo isso leva a dizer que esse boom da Fórmula 1 só se deu porque a Fórmula 1 está na Band. Não, tô brincando. Mas... Ai, gente, não aguento mais fãs falarem isso. Por favor, me evitem nessa pauta. Mas, cara, é uma coisa que até eu brinco. Que, até hoje, na hora que eu e a Débora estavam conversando um pouco sobre esse podcast de hoje, eu falei, Débora, vamos fazer um BBcast, ver com a Rafa, do fã de Fórmula 1 pobre versus fã de Fórmula 1 rico, né? Que, cara, eu lembro dos anos 90 que não fazia diferença porcaria nenhuma de ser pobre e ser rico. Você não tinha nada. Não tinha nada. Não, minto. A única coisa que você tinha era revista. A revista tinha pra caramba. Cara, não tinha coisa mais gostosa. Você ia na banca, tinha 4, 5 edições de revista com Fórmula 1. Sabe? Jornal de domingo. Que antecipava o GP do Brasil. A abertura da temporada, a final. Pô, tinha um caderno de esporte só falando de Fórmula 1. Era a coisa mais gostosa que tinha. Agora, tudo bem, a gente tem tudo isso de informática, mas o papel era gostoso. Tudo, nossa, era um tesão. Mas, tempos modernos, fazer o quê? E também, né, meio ambiente. Vamos economizar papel. Bom, agora a gente entra na treta maligna. Que é a questão da história do roteiro, né, Rafa? Que assim... Tem opiniões fortes. Tem furo. Tem. Cara, isso daí tem mais furo do que a carenagem do carro do Sargent. Tem muito furo. Esse roteiro ele é muito triste, porque assim, cara, ele é legal porque ele encaixa uma história vibrante, que é, cara, chegou o velhinho lá, na fila do INSS, tá querendo se provar na Fórmula 1 novamente, que bacana, tem um jovem piloto, e é legal que, tipo assim, como se toda a parte final da temporada da Fórmula 1 só fosse os dois pilotos, sabe? Acabou, você não tem outras narrativas. Você não tem. Foda-se. Um episódio de Drive to Survive focado no Sargent. Exato. O filme é um episódio de Drive to Survive de 2h30. Parabéns. Não, olha, outra fake news, porque eu achei que eles iam disputar título nesse filme. E eles estão disputando ponto. Consegui pontuar. Uma vitória pra equipe não ser vendida, cara. Aí é engraçado, eu fico olhando pra raça, e aí, vocês não vão ganhar quanto pra não ser vendida, né? Ai, cara, mas assim, sobre o roteiro, o roteiro é muito previsível, né? Tipo, a gente sabe como vai acabar.
A gente sabe. Foi muito engraçado, porque a cena final, quando o Sony ganha, foi gravado tanto o Sony ganhando quanto o Joshua ganhando. Então, ao vivo, quem tava lá em Abu Dhabi vendo, tem a gravação dos dois, para criar um mistériozinho de quem que vai ganhar a corrida, né? Quem tá lá na pista vendo a gravação do filme. Mas, mano, começa o filme, você já sabe, ele que vai ganhar no final. Tipo, óbvio que vai chegar nesse ponto, porque essa é a jornada do herói dele, né? Uma coisa que me incomodou, e que não é nem questão de furo, é uma questão que, beleza, o Brad Pitt se colocou como estrela do filme, ele é o produtor, master, na verdade, da história. E tudo gira em torno dele, cara. E, de certa forma, ele é um grande babaca. Ele é muito babaca. Então, assim, vou dizer pra vocês, foi muito difícil torcer por ele nesse filme. Foi muito difícil. Eu tive muita dificuldade. Eu queria que ele se ferrasse. Mas a gente sabia que isso não ia acontecer. Então, assim... Mas só que o que me incomodou foi realmente, tipo, de certa forma ele resolvia todos os problemas, mesmo que fosse de um jeito meio jogoso, de qualquer jeito. Ele resolveu o problema de todo mundo, do melhor amigo, da engenheira, da mecânica, do companheiro de equipe dele, sabe? Então, assim, me incomodou um pouquinho, mas eu entendi porque a estrutura foi assim, foi uma grande jornada do herói. Tipo, ele era o Frodo ali. Mentira! Porque dentro do Senhor dos Anéis tem vários protagonistas. O Aragorn, o Gandalf. Não. Mas é como se fosse a jornada só do Frodo. Tira todo o resto, fica só o Frodo, aquela jornada chata. Mas que a gente sabe o final que vai acontecer. Então, assim, foi uma narrativa normal. Foi uma narrativa que a gente já viu, um roteiro que a gente já viu, que é bem previsível. Então, o meu foco muito dentro do filme foi realmente as cenas de corrida, porque pra mim, eu saí de lá e falei, puta merda, vamos alugar uma sala de cinema e começar a assistir Fórmula 1 ali. Pior que não vai dar muita emoção dependendo da corrida, né? Mas, mesmo assim, tem um potencial assistir em IMAX uma corrida, deve ser sensacional. Então, assim, pra mim, como o Rubens falou, tem uns furos, eu não vou nem entrar em relação, não sei se vocês querem entrar isso, a percepções de nós que somos fãs de automobilismo. Porque eu acho que pro grande público, ninguém, tipo, se importou. Mas, por exemplo, pra mim, tem um ponto da narrativa que eu achei muito engraçado. Porque eles estavam narrando como se eles estivessem, sei lá, no GP da Hungria, e o Sony tá dando uma entrevista. E no fundo tá aparecendo o Hamilton ganhando, porque eles estavam gravando aquilo em Silverstone. Daí eu olhei aquilo e falei, ai meu Deus, eu sei que isso aqui tá errado. Mas é isso, eu sei porque eu sou fã de Fórmula 1 e eu tô vendo o que tá acontecendo. Foi até a cena que o Alonso cumprimenta ele, quando eu vi aquela... E o mais engraçado é que nessas cenas eu dava uns risadinhos, tipo... E as pessoas do meu lado estavam, por que essa louca tá rindo? Mas era tipo eu rindo que o Alonso atuou no filme, tá ligado? Mas assim, roteiro, eu achei roteiro padrão, assim, de jornada do herói, previsível, pelo que a gente tava ali esperando, sabe? Tipo, a narrativa, a gente sabe que vai chegar aquele ponto, eles não iam deixar o personagem do Joshua, do Denzel Willis, ganhar no lugar do personagem do Pete. Eles tentam criar aquele final ali, eles tentam criar essa coisa, né, de você realmente ficar agarrado na cadeira para poder saber o que vai acontecer. Por mais que você saiba o que vai rolar, ainda rola uma dúvida em um certo momento. Você vai, tipo, até onde eles vão, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, não vou revelar nomes, mas esse final de semana eu tava na casa da minha amiga, né? E aí a gente tava falando de filme, porque é uma das coisas que a gente mais fala quando a gente se encontra. E aí, nisso, eu tava rolando o TikTok e apareceu um TikTok falando sobre o filme. E aí, falando de todos os erros que o filme tinha, sabe? Meu tipo, Deus, tudo. que preguiça. E aí, cara, eu assisti, assim, 1 minuto e meio e eu falei, mas eu não quero, eu não me importo. Eu não importo. Eu quero ser iludido, eu quero ser feito de bobo, gente. Eu não quero saber quais são os erros. Eu sei quais são, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que acompanha a parte técnica da Fórmula 1 muito, mas não quero saber, entendeu? Ai, mano, pelo amor de Deus, o Sony nunca tinha entrado num... O último Fórmula 1 que ele entrou foi na década de 90, e ele entrou no carro, conseguiu quase dar uma volta inteira com o sistema de DRS, com um volante diferente, cheio de botão. Mano, com um relo na cara.
Ai, gente, é aquilo lá. É por isso que você assiste assim, deixando de lado todo o seu conhecimento, porque senão você não vai conseguir ver esse filme. Não. Agora me fugiu o que eu ia falar. Ai, o que eu ia falar? Tá. Uma das cenas de Rush que o pessoal vive adora fazer recorte, fazer piada, não sei o que é aquela do Lauda sentado no carro falando assim, esse carro é um leitão. Você vai falar que você é uma Ferrari. Cara, essa cena isso realmente aconteceu. Mas foi na BRM. Foi a equipe que ele pagava para correr. Aí, o que acontece? Você é roteirista. Você tem... O cara vai falar isso de uma BRM? Cara, pergunta até pro maior fã, aquele cara chato que chega pras garotas e fala, quem foi campeão de 75, uma coisa assim? Pergunta pra ele, quem que foi a BRM? Quem correu na BRM? Qual foi essa equipe? Nem ele vai saber, ninguém sabe o que é essa equipe na Fórmula 1. Então, ficaria legal o Lauda falando, isso aqui é um leitão, um BRM? Não, é legal falar pra uma Ferrari. Então, você adapta. Cara, esse roteiro tem tanta adaptação, que nem a Rafa falou, mano, o cara, pela primeira vez, ele vai pro monoposto depois de anos, sendo que ele tava correndo de GT. É uma diferença gritante. Não tem como. Tipo, cara, ele tá pesado, porque você tá, desculpa, você tá velho, idade, teu osso tá mais pesado, tua musculatura tá mais pesada, tá mais rígida. Você tá mais cansado. Cara, eu com 38, cara, eu pego escada rolante, eu adoro São Paulo, você pode ficar do lado da direita, você tem uma esquerda ali. Por causa disso, cara, eu gosto. Eu vejo uma escada rolante, eu sinto uma paz interior. Imagina um cara com 50 anos vendo um carro de Fórmula 1 com todas aquelas trocentas coisas. Ele não vai sair fazendo o que ele fez. Não, isso que ele teve 2 minutos para poder prender-se pro carro, né? E ele entrou e tinha que fazer a melhor volta. Ai, cara, não. É claro que não vai ser igual. Não tem como ir no cinema pensando nisso. Eu vi sair os trailers e a galera ficava, não, porque isso aqui tá errado, e eu só ficava, gente, pra Hollywood tá certíssimo. Vocês têm que entender, esse filme não foi feito pra quem é fã de Fórmula 1. Foi feito pro público geral, tá ligado? Uhum. Ou você se desprende disso, ou você não vai conseguir ver o filme. Nem vá ver o filme. Porque tem zilhões de coisas. É isso que eu achava que eu não ia gostar. Porque eu sou uma pessoa que sou muito apegada na parte técnica da Fórmula 1. Então, é complicado pra mim. Não, a Débora vendo um pneu durando a corrida toda. Não, gente, pera. Vou falar uma coisa. Esse final de semana, porque a Bia ela não vai escutar esse podcast, porque é muito Fórmula 1 pra ela, né? Mas a minha amiga de infância, eu fico a vida inteira, cara. Ela me viu acompanhar o Vettel, entendeu? Falar do Vettel na orelha dela. Ela te suportou acompanhar o Vettel. Eu falo sobre o Vettel na cabeça dela, assim, desde que eu comecei a acompanhar o Vettel, né? E aí, tipo, ela não esboça nenhum desejo de assistir Fórmula 1. Tanto que numa rodinha, também não vou revelar nomes, mas numa rodinha, uma vez que estávamos almoçando todos juntos, fãs de Fórmula 1, e ela era a única na mesa que não era, uma pessoa virou e falou pra ela, mas o que você tá fazendo aqui? Ela ficou ofendidíssima, tá? Ela lembra do nome dessa pessoa até hoje. E aí... Gabriel Lima é foda. É foda, cara. Você tava, Rafaela, não dá risada, não. Agora que eu tô lembrando. Ai, desculpa, gente. Minha memória falha às vezes. E aí, a gente tava tomando na casa dela, né? E ela. Eu assinei um streaming aqui de romance e tem uma série de corrida. A gente foi assistir. Cara, eu comecei a ter um colapso. Porque uma das fotos da divulgação da série obviamente não é um carro de Fórmula 1, porque o streaming é baixo orçamento, sabe? Baixo mesmo. É aquela da irmã do Elon Musk? Hã? É aquele lá da irmã do Elon Musk. Ela é diretora, inclusive. Meu Deus. De uma outra série, não dessa. Não, a gente tem que gostar dela, ela não gosta do irmão. Então ela não gosta do irmão, então tá certo. temos que usar. E aí é um carro, acho que é de Fórmula 4, sabe? E o pneu, cara, tá todo destruído. Mas ele tá como se ele fosse largar. Eles estão, assim, tipo, preparados pro início da corrida. Eu falei, mas nunca com esse pneu ele não ia largar. Não, se for a Ferrari, larga. A Ferrari tem grande. Se fosse, eu sei que é gatilho. É gatilho, mas eles iam largar. O que ia acontecer se o carro ia acelerar outros 500?
Ah, então assim, gente, depois do que eu vi esse final de semana e do filme da Fórmula 1, putz, Não. sem ideia. Então vamos pular agora para falar da direção e produção, que daí depois a gente fala da fidelidade e realidade, que daí aí o bicho vai pegar. Porque assim, direção e produção, eu já falei para Débora, que a Fórmula 1 faça o maior lobby possível, mas eu não aceito que saia a lista de indicados ao Oscar e esse filme não esteja lá. Nossa. Melhor filme, acho pouco provável que vença, porque Hollywood está inclinando mais para o cinema independente, para o cinema de baixo orçamento, que é o legal, até mesmo para fomentar a indústria. Mas, pô, em produção e direção, pelo amor de Deus. Cara, conseguir esboçar uma reação do Alonso, do Russell. O cara conseguiu dirigir Toto Wolff, cara. Toto Wolff tentou ser simpático. Eu achei uma coisa sensacional isso. Ele queria revender algum dos pilotos dele e colocar o Johnson no lugar. Metade da temporada, o Russell tá sendo vendido no filme e na Fórmula 1. Eu achei isso muito, né? Bem fidelidade, bem realista. Ai, cara, mas eu particularmente gostei bastante da direção. Gostei muito da produção. O Rubens até citou no início ali a participação do Hamilton. Ele deu muito feedback de piloto, como o piloto se comporta dentro do carro, qual é a visão do piloto. Eu lembro que no meio, assim, da parte de edição, o Hamilton ficou meio incomodado com algumas coisas, até o Kozinski, que é o diretor, veio a público falar, não, a gente mostrou uma parte da edição, e o Hamilton falou que não era aquilo, que os pilotos não se comportavam daquele jeito dentro do carro e tudo mais. Então, assim, teve um feedback de um piloto de fato. Então, acho que eles tentaram ter um cuidado, assim, de trazer um cara que tá dentro do entretenimento, que é o Hamilton, que é um cara que, vamos dizer, vai entender mais o aspecto de Hollywood, o que eles vão querer. Mas, assim, efeitos especiais, vai ganhar. Nossa, pra mim não é só indicação de Oscar que eu quero que ganhe. Porque, gente, eu olhava aquilo, eu saí do cinema pensando, beleza, indicações pra edição e trilha sonora tá confirmado na minha cabeça. E eu ficava, gente, e eu quero, quando sair no streaming, eu quero pegar as cenas das respectivas corridas e ver o que eles fizeram. Porque eu tenho a sensação, em algumas cenas, que os carros ali fakes, né, da Apex, da equipe do filme, fizeram, eu tenho a sensação que aqueles duelos aconteceram e eles tiraram o carro que estava duelando com o outro e colocaram o carro fake. Só que eu achei tão bom, gente. Eu achei tão bom como foi feito, que eu olhava aquilo, eu tava assim, chocada. Eu falava, não acredito. Não acredito que eles fizeram isso. Sério, de uma maneira até natural. Tipo, não sei o quanto foi usado de CGI, se foi usado muita coisa nesse filme, mas é uma coisa que foi natural, foi bem realista. Então, assim, parabéns, eu tenho que procurar quem que fez essa parte de efeitos visuais e essa parte de edição, porque, nossa, pessoa, parabéns. E trilha sonora não tem que falar, Hans Zimmer. Assim, eu amo John Williams, porque me remete muito a relações com algumas produções, né? E o John Williams é considerado o rei das trilhas sonoras, mas o Hans Zimmer é meu preferido. Assim, não dá. Bem, primeiro Rei Leão, né? Rei Leão, assim, amo de paixão. E ele tem uma pegada de ação e de profundidade que, putz, igual o Rubens falou ali, em Rush e tal, mas tem outros filmes, A Origem, por exemplo, que, nossa, cara, eu chego a chorar escutando. Meu sonho é ver esse cara ao vivo. Tanto que ele anunciou tour recentemente só nos Estados Unidos. Eu toda vez eu vou lá. E o Brasil? Quando vem pro Brasil? Mas nunca aconteceu. Mas, então eu acho que também é merecidíssimo. Eu acho que é carteirinha já assinada. Quando o Hans Zimmer faz esse tipo de filme, já é garantido, assim, indicação. Mas igual o Rubens falou, eu acredito que a Fórmula 1 vai investir bastante em uma campanha pro filme. Já dá pra ver que ele ainda empurra, né? Eles acabaram de lançar um vídeo para anunciar a próxima corrida, final de férias, temos mais uma semana e tal. E a trilha que eles usaram é a trilha do filme. Na última corrida, a trilha da entrada ali dos pilotos não foi o tema da Fórmula 1, foi o tema do filme.
Então dá pra ver que eles estão empurrando bastante essa ideia, tipo, chamando o Brad Pitt pra entrar em carro da Fórmula 1. Então eu acho que é óbvio, mais perto, né, das indicações, que é lá pro final do ano, início do ano, eu acho que eles vão com tudo, assim, porque é uma oportunidade muito grande pra categoria de ser vista tipo, em uma escala estelar total, assim, quebrar um nicho muito grande que é de automobilismo, então eu acho que vai ter um investimento nisso, e eu acho que, assim, é capaz a Fórmula 1 ser indicada, viu? Porque são 10 indicados, né? Eu tenho, assim, na cabeça alguns que vão ser indicados, acredito eu, assim, tipo Sinners, eu acho que vai ser indicado. Eu acho que tem uns potenciais de filmes de terror que estão, além de Sinner, que estão saindo. Então, assim, não me parece que vai ser algo muito disputado para conseguir uma vaga de indicação. Então, eu acho que é capaz desse filme ser indicado, viu? É capaz. Eu acho que, assim, a gente teve Rush, que foi um filmão, que teve uma trilha sonora muito boa também, mas que não recebeu indicação ao Oscar. Mas a gente teve o Ford vs Ferrari, que acho que foi o principal para poder abrir, talvez, esse caminho que o Fórmula 1 vai trilhar, né? O Ford vs Ferrari, ele teve 3 indicações, né? De categoria técnica no Oscar. E eles ganharam de melhor edição e melhor edição de som, que fez muito sentido dentro daquele quadro de filmes que teve, né, no ano, o Ford vs Ferrari ganhar a premiação. Eu acho que tem grandes chances, cara. É um filme hollywoodiano, né? Obviamente, é um filme meio blockbuster, né? Nesse sentido. Mas eu acho que na parte de edição, que nem a Rafa falou, ficou muito bom. A parte sonora do filme, acho que uma das coisas que no início ficou meio assim, dúbio, né? Quando a Fórmula 1 decidiu chamar alguns artistas para poder lançar uma trilha sonora própria, e não só a do Hans Zimmer, que era ali para as partes de mais impacto do filme, né? Mas ali numa baladinha tinha uma musiquinha também, tipo, de um artista, de outro. Eles chamaram vários artistas que têm músicas virais hoje, que a gente pode falar dessa forma. E acho que uma das coisas que a Fórmula 1 conseguiu acertar foi ter aproveitado esse momento aí que, tipo, o TikTok tá muito em alta, que as equipes estão usando muito o TikTok, de viralizar as músicas do filme na plataforma, para que depois, quando as pessoas estavam indo ao cinema assistir, identificassem aquelas músicas de trechos que elas já tinham escutado em outras redes sociais. Então isso também foi uma coisa que acho que, de certa forma, um filme, talvez, para poder concorrer ao Oscar, ele também tem que ter um impacto desse jeito, sabe? Tipo, que foi marcante pro público, que tá tendo alguma repercussão, né? E o filme, dessa forma, acho que teve bastante. E o que a Rafa falou, eu não sou a pessoa que, né, na parte técnica de filmes, não entendo nada. Não sou essa pessoa, entendo de corrida. Mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho de edição, porque foi justamente quando a gente foi assistir a primeira vez, que a gente saiu da sala de cinema e foi assistir Você me dava de novo. Tapa? Hã? Não, a Débora me dava tapa porque nas cenas de corrida eu ficava, mano, puta que pariu, cara, tá muito bom. E não sei o que, a Débora dava uns tapão, tipo, cala a boca, meu. Não, o filme tava muito legal. Eu achei que pra mim foi surpreendente, porque eu não tava dando nada por ele. Eu realmente achava que ia ser umas imagens de corrida meio podrinha. E eu tava comparando muito com o Ford vs Ferrari. Se não fosse nem próximo daquilo, eu não ia ter curtido tanto. Mas eles acertaram muito nas imagens de corrida. É óbvio, tem alguns pilotos que foram mais humilhados do que outros em cenas ali, né? Nossa, tem um momento que eles simplesmente ignoram que o Leclerc tava lá. Tipo, na última corrida. Tipo, simplesmente, ele tava ali em terceiro lugar, sumiu. Desapareceu. Mas, na verdade, assim, tem um tom de verdade, né? Eu acho que deve ter dado no muro, coitado. Essa foi a cena mais verdadeira. Vocês sabem que se a corrida não tivesse tido um acidente, ele ia ser o P4, né? Que é a posição que atualmente ele mais luta. É verdade. Ai, meu Deus. Vai, Débora.
Não quero desmerecer o Hamilton de forma nenhuma, por favor, não entenda que eu estou falando isso, até porque eu levei foto dele pra Nossa Senhora Aparecida do Spa. Tá? Por favor. Ai, meu Deus do céu, Eu tô apelando. desespero. Mas, cara, como eu falei, né? Eu fui assistir o vídeo da Isabela Boscov, e aí quando ela falou, teve uma parte ali do filme que é o GP, o último GP da temporada, que aí teve uma cena lá em que a corrida tá para poder acabar e eles paralisam a prova, esperam para poder fazer a relargada, e eu fiquei sabendo que isso realmente aconteceu. E aí, quando ela falou isso, foi a hora que eu pausei o vídeo e liguei pro Rubens. Eu falei, já assisti esse filme hoje? Por quê? Porque eu falei, cara, não me interessa. O Hamilton pode não ter feito nada no resto do filme, sabe? Ele pode ter só segurado a cartolina para poder apresentar o filme da Fórmula 1 pros outros. Isso, cara, isso foi a melhor coisa. Eu tenho certeza que isso foi ele, entendeu? Isso Nossa, eu também. Eu não quero saber de nada, não me diga mais nada, mas bote isso aqui no filme de como eles deveriam ter seguido comigo. 99% do filme, daí já tá entrando na parte de fidelidade e realidade. 99% do filme é os caras cagando pra todas as regras da Fórmula 1. Tipo, o Sony era pra ter tomado bandeira preta de desclassificação na corrida que ele ganhou em Daytona, que ele também faz tudo errado. Era pra ele ter perdido a super licença que ele nunca teve. Que nem teria direito a ter, né? Diga-se de passagem, porque eu nunca vi uma super licença eterna. Falou assim, Rubinho Barrichello pode voltar pra Fórmula 1. Mas, cara, e aí chega no final do filme. Não, agora a gente vai seguir o regulamento. Agora a gente vai seguir tudo certinho, vou mostrar pro Masi como é que se faz um final de corrida com bandeira vermelha. Ai, gente. Ai, juro. Nossa, essa parte me engatilhou. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, era pra ter sido assim. Mas sabe o que é melhor? É que nessa cena o Hamilton disse, eu aceito perder, porque ele perdeu mais uma vez, entendeu? Ele aceitou perder. Ai, gente. Mas ele perdeu pelos princípios corretos. Não, caiu, mas caiu atirando. Gente, ai meu Deus. Ai, meu Deus. É que isso vai ficar na parte dos momentos favoritos. Então vamos seguir em frente. Não vou falar nada. Não, então, assim. Então vamos falar melhor da realidade versus ficção que tem no filme. Isso é a única coisa que eu achei que foi a minha primeira suspensão de descrença foi, cara, esquece a questão de penalidade e de regras da física. São duas coisas que eles vão cagar total. Eles não esquecem. Porque assim, tem cena de largada que eles colocaram o CGI ali do carro da Apex. Você vê que nitidamente era impossível ter um carro ali e fazer a curva onde que ele tava. Tipo, em Silverstone tem uma cena que ele faz exatamente isso. Tipo, ele tá na PQP, ele consegue trançar, de repente já tá em 15º. Você fala, como, amigo? Não tem como. Isso não existe. Aquela ultrapassagem que ele faz por dentro dos boxes, que daqui a pouco ele já tá colado no Verstappen. Tipo, na verdade, aquilo ali, eu sei de onde veio a inspiração. De 93 do Senna? Não, foi da Fórmula E, aquela corrida com o de graça. É. Pra quem não sabe, teve uma corrida na Eprix de Londres que o de graça tinha, quer dizer, na verdade, tinha um acidente na linha de largada e o safety car tinha que passar mais lento ali. O que o Lucas de Graça pensou? Vou entrar nos boxes, paro, saio e faço a ultrapassagem. É mais rápido. Mano, foi a jogada de mestre, velho. A única diferença é que ele não parou o carro totalmente. Ele só deu aquela freadinha, o carro desacelerou, ele acelerou de volta. Se tivesse sido, ia ser o maior golpe de mestre de todos os tempos. Pô, ainda bem, você lembrou. Foi isso daí mesmo. Aquilo foi inspirador, entendeu? O Alan McNish correndo nos boxes, tentando proibir a punição pro de graça. Espero que o Alan McNish ano que vem faça essas tramóias com o Bortoleto. Pra quem não sabe, Alan McNish está na Audi e deverá ser também um dos membros ali presente na Fórmula 1. Com o nosso Borboleto. O que você ia falar, Rafa? Não, eu ia falar que eu acho que tem bastante cenas, assim, que a gente pega bastante referências e a gente acaba tendo referências diferentes, né?
a gente pega uma cena e a referência acaba sendo outra. Por exemplo, o pessoal ficou bem incomodado com o acidente, né, que tem do Joso, né, que o carro voou e tal. Daí alguém lembrou, não, mas isso aconteceu na Fórmula 2. Daí o pessoal ficou, mas o carro da Fórmula 2 é mais leve, blá, 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 blá. De qualquer forma, eu tive uma visão... O Joe levantando a mão, eu voei. Eu tive... É muito engraçado, porque a minha referência de acidente não foi de todo mundo. Geral pegou a referência como o acidente do Grosjean e eu peguei como o acidente do Nick Lauda. Total, porque a primeira pessoa a chegar no acidente é um piloto, né, que vai tentar apagar o fogo. E daí, beleza, ele queimou as mãos, daí isso é uma grande referência ao Grosjean. Só que todo o processo dele de recuperação, de tipo, nossa, eu quero me esforçar ao máximo pra estar pronto pra poder voltar, porque tem o cara lá que tá ganhando espaço que é meu, cara, aquilo lá é toda a jornada do Nick Lauda naquele ano, cara. De tentar voltar pra temporada, pra brigar pelo título com o James Hunt. Então, nossa, pra mim, foi uma ligação muito forte de acidente, assim, e a questão também de ter acontecido na chuva, né? Então, tipo, eu acabei pegando essa referência muito grande, e quando eu joguei isso no Twitter, todo mundo pegou a referência como do acidente do Grosjean, porque foi queimadura, e foi nas mãos, né? Então eu pensei, nossa, cara, tem uns pontos desse filme que realmente, algumas cenas e algum contexto ali que, putz, a gente pode discutir milhões de inspirações que podem ter sido ou podem não ter saído de nada, tá ligado? O diretor, o roteirista achou legal, vamos botar isso aqui e nem imagina que tem zilhões de referências passando pela nossa cabeça. Então, assim, pode ser de tudo. Então, por mais irrealista que seja, tem algumas coisas que a gente acaba interligando com realidade, sabe? É que assim, eu acho que o lance, é o que você falou, pode ter saído do nada também. E o lance da queimadura, se parar pra pensar, seria uma cura até rápida, o cara voltar pro meio da temporada, como foi do Lauda, mas tudo bem que o Lauda, coitado, virou um bifezinho, tadinho. Mas se a gente parar pra pensar, um acidente para poder tirar um piloto realmente da corrida, seria uma fratura. Tipo assim, cara, a gente vê o que aconteceu com o João Manuel Correia, o que aconteceu com ele, tipo assim, o Pietro Fittipaldi também, que ficou quase um ano. Então, realmente tinha que ser uma lesão que pudesse possibilidade dele de voltar. Mas esse lance da lesão, que eu gostei, foi a introdução de um personagem que eu gostei muito de ter, que foi a mãe do Joshua. Adorei, cara. Cara, ela é muito boa, velho. Pô, o esporro que ela dá no Sony, aquilo ali é muito bom. Na hora que pede pra ele pedir desculpa, esses dois pontos de mãe, que é aquilo lá, vai pedir desculpa assim, não vou. Vai pedir desculpa sim. Tipo, engole o choro e pede desculpa. Cara, foi muito bom. Adorei ela. Eu acho que ela é o ponto do filme que, além dela representar todas as mães de jovens pilotos que tem essa coisa de, tipo, tá ali acompanhando o filho, de viver todo esse drama que pode acontecer numa carreira de um piloto, de, tipo, tá ali disputando um espaço e acontecer um acidente, ela é a representação de todas ali, né? Mas ela também é a representação da maioria dos fãs de Fórmula 1 que vivem aquilo intensamente, e quando vê um acidente, né? Acho que, assim, a nossa geração, principalmente, a gente teve o acidente, né, do Jules Bianchi, teve alguns outros que aconteceu nas categorias de base, mas não é uma geração que está muito acostumada a ver acidente. E pra gente, a gente tem sempre aquela visão, né, de, tipo, hoje o carro de Fórmula 1 é muito mais seguro do que foi em anos, né? Tipo, o acidente do Grosjean mesmo foi uma fatalidade, assim, que do carro pegar fogo, de ter todo esse drama, porque não é algo que realmente acontece, porque tem tanto... É quase um avião, né? Tem tanto sistema de segurança que para poder dar uma coisa errada foi porque erraram lá de trás com o carro. De fato, o carro do Grosjean estava todo errado mesmo. Mas, cara, eu achei, assim, é um filme, acho que é a parte, se a gente for falar a realidade, a quantidade de pessoas que tem ali retratadas no filme, não dá pra poder construir uma equipe de Fórmula 2. Já começa por aí. Tipo... Não dá pra construir uma equipe pra andar de kart. Não dá. Não dá, cara.
Porque a menina que cuida da aerodinâmica, ela praticamente faz o marketing, entendeu? Ela, né, tá quase trocando pneu, porque a equipe é um desastre. Não teria como uma equipe dessa sobreviver no cenário da Fórmula 1. É que é óbvio que eles não iam colocar trocentas pessoas. Porque isso é algo que é interessante, né? Um time de Fórmula 1 grande, tipo uma Ferrari, uma Mercedes, passa dos 1.000 funcionários. Uma equipe que nem a Haas, a Sauber, né? Tem menos de 600 funcionários. Tipo, é discrepante a quantidade de funcionários. Né? Tá óbvio. Se a gente for partir do cerne aí, do início do filme, não teria uma equipe como essa de forma nenhuma na Fórmula 1, porque não tem nem funcionário suficiente para isso. Mas acho que a parte que eles mais acertaram foi, de fato, de não filmar esse filme como algo artificial. Tipo, se eles tivessem pegado um circuito só para fazer imagem de box, para fazer imagens, assim, tipo, algumas tomadas, não teria ficado tão bom quanto, de fato, colocar a Apex GP entre o box da Mercedes e o da Ferrari, para você ter, tipo, uma dinâmica ali de imagem, de trabalho próxima de outras equipes, para poder colocar esse time como real, enfim. Acho que isso que foi o que também trouxe uma carga do filme, né? Ser mais emocionante do que poderia ser se eles tivessem uma outra abordagem. Agora, o GP da Hungria, para mim, aquilo ali foi o ápice da charlatanice do filme. Que é aquela parte da corrida do filme em que o Sony fala: vou fazer o modo combate, né? Dele, que decide tudo ou nada. E que, final de semana, né, Débora? As equipes têm um número limitado de pneus. O Sony falou: foda-se, eu vou parar. Isso não existe. Quantos pitstop eu quiser, vocês colocam quantos pneus tiver aí, dane-se. Eu vou quebrar tantas asas, vocês começam a me colocar asa até da Racing Bull, sei lá, eu de qualquer outra equipe, porque... Tu pega emprestado aí. Não, tava parecendo a WEC que é desse jeito, gente. Chega uma hora que os carros batem tanto que eles começam a pegar carro que tá na pintura não tá sem pintura, na verdade, tá na fibra de vidro. Fibra de vidro não, na fibra de carbono. E assim, cara, aquela ali foi aquele momento em que, sabe, você tá com os papéis assim, você joga pra cima e fala: foda-se, vou aceitar tudo que tiver daqui pra frente. Tô aceitando o que vier. Sabe? É mecânico que... tipo, galera, tipo, toda lá à toa, acompanhando, bonitinho. Aí vai ter pit stop, e de repente, do nada, o pessoal lembra que trabalha como mecânico. Aí, tipo, as cenas que tem cortadas dos caras com bermuda, de repente tá com macacão. Essas coisas que é sensacional. Não, acho que a parte, né, de corrida, que não é de corrida em si, de carro, que é corrida, eles fazendo Cooper no circuito. Tem uma hora que você já tá, assim, super fã daquela corridinha, porque começa com o Brad Pitt, né, depois vai com o Idris liderando a equipe pra poder correr no circuito. Você fala: nossa, olha que emocionante, que bonito. Poético. Ah, mas aquela corrida que eles fazem em Monza, eu faria. Não, circuito antigo. Quer dizer, eu não faria porque eu não tenho esse porte físico, né? Eu dei uma volta em Interlagos, eu sei o quão difícil é. Ah, mas gente, eu gostei. Tem muita coisa que realmente não bate com a realidade, que é adaptação, mas, pô, vale a pena, sabe? Tipo assim, relevar e curtir. E por isso que a Débora até falou desses vídeos que a galera tá fazendo, de comparação, de que, nunca teria acontecido isso daqui tá errado, isso daqui tá... Cara, primeiro que é um carro de Fórmula 2 adaptado, já tá errado por aí. Você já vê o tamanho zico daquele carro perto dos outros. Tem muita coisa errada. Você vai ligar... Eu fico imaginando um bruxo assistindo um Harry Potter. Ele deve pensar, mais ou menos assim. Sabe, tipo, o pessoal da Força Aérea Americana assistindo o Top Gun, falando: mano, nunca que aconteceria isso. Sabe? Um traficante assistindo Narcos. Falando: não, cara, no caso, um político assistindo, tipo assim, um filme e fala assim: cara, um filme tem menos ficção do que a política brasileira, mas bagulho louco desse. Então, gente, relaxa. Assistam, é muito bom. O filme é gostosinho.
Bom, e aí tem um lance, até, cara, eu vou pedir aqui para as meninas começarem a falar que referente. Eu concordo com a Débora que o lance o pequeno romance que rola entre a projetista e o Sony, eu achei meio cagadinho. Pra usar um outro termo. Porque assim, pô, podia ter seguido sem, né? Foi desnecessário. Total. Sabe? Pô, cara, tá bom, tudo bem, é o Brad Pitt. Qualquer um ficaria resistindo aí, mas precisava. Dá pra ter sido sem, né? Eu achei descartável total, assim. E sei lá, eles só se pegaram ali e acabou, né? Ele foi embora, foi pro México e tal, acabou. Então esse desenvolvimento, poxa, podia ter acontecido de outra forma, sabe? Podia ter sido só uma coisa de tipo, somos amigos e colegas aqui, podemos nos ajudar. Uma cena que eu gostei muito também foi a parte do túnel de vento. Nossa, achei muito legal aquilo lá. Mas de qualquer forma, sabe? Eu achei muito descartável. Eu olhei e falei, sério? Poxa, vocês gastaram tempo com isso? Daí, tipo, toda uma discussão, mas geralmente filmes assim tem um romancezinho e tal. Mas é aí que entrava a Simone, que eles cortaram do filme. Ela era o par romântico do Joshua, por exemplo. Pô, podia ter criado ali. Uma coisa que ficaria totalmente à parte, uma pessoa fora da equipe se entrosando assim com um piloto, entendeu? Eu achei até esse romance, assim, sendo bem sincera, depois que eu terminei o filme, eu vi que não cabia alguma coisa, porque ali do personagem da Simone com o Denso, porque o filme foi muito focado no personagem do Pete. Daí criar meio que um extra na história do Joshua ia ficar muito fora de ritmo, sabe? Então, assim, no final das contas, eu entendi o porquê eles cortaram a Simone, mas achei sacanagem. E é isso, espero ver a versão estendida aí desse filme. Só que daí, em relação a Leo, esse romance, como eu falei, eu achei descartável, não precisava. Eu acho que já tem poucas personagens mulheres no filme, né? Porque tem a mãe do Joshua, teria a Simone, né? Que seria o par romântico, mas eles cortaram. Então já tem pouca mulher no filme. E as únicas duas que tem, que o Carrafa falou, a engenheira, que era o dinamicista ali, que eles jogam esse lado do romance, né? E a outra, que é a mecânica, né? A engenheira que tá ali na equipe. Cara, as poucas vezes que ela aparece, aí eles colocam o Joshua, né? Tipo, brigando com ela, tipo, basicamente falando que ela não faz nada direito. E aí, em contrapartida, tipo, eles têm que botar o homem pra poder salvar ela, que é o Brad Pitt, sabe? E eu fico, sério? Catou o diploma dela e rasgou, né? Ai, sei lá. É isso que. Por isso que eu falei, essa redoma que se criou ao redor do personagem dele é ele resolvendo a vida de todo mundo. Isso acaba, poxa, acaba sendo. Ai, acaba saturando um pouquinho, né? Porque daí, pô, a gente podia ter outras dinâmicas, assim, a gente podia ter uma conversa, por exemplo, da engenheira com a mecânica e tal, pô, ter uma conversa legal de representatividade mesmo. Ai, tem uns nerd aí, um chato que ia ficar incomodado, mas sei lá, sabe, uma ceninha, não ia mudar nada no filme, falando, poxa, você errou, mas não tem problema, eu também foi demorado para eu subir aqui e tal, mas não, quem resolve lá é o Sony, né? Numa conversa com a mecânica. Ai, sei lá, achei que podiam ter trabalhado melhor. Eu acho que, na verdade, a única personagem feminina que eu acho que representou muito a realidade e que foi bem trabalhada, entre aspas, foi a mãe do Joshua. Eu acho que ela ali representou bem a mãe desses pilotos, né? Que, apesar de apoiar seus filhos, também existem os receios, né? Igual depois do acidente do Josa, foi algo que ela colocou na mesa, assim, pro cara que era companheiro da equipe dele, do tipo, você é o mais velho aqui e você tá forçando meu filho a fazer uma coisa que, cara, pode até acabar com a carreira dele, né? Tipo, então foi bem legal, assim, eu gostei da representatividade dela ali. Agora, as outras meninas, eu acho que a gente podia ter trabalhado de um jeito mais, não sei, podia ter trabalhado melhor, sabe? E eu espero que esse filme abra uma oportunidade de trabalhar melhor isso, principalmente agora que a gente tem uma representatividade tão grande dentro do paddock, que é a Laura Miller, que é a engenheira do Ocon, né?
primeira engenheira de um piloto. Então, eu acho que, poxa, é algo legal para se trabalhar no futuro. Eu espero que no futuro tenha um mini documentário dela, porque eu acho que é bem interessante mostrar a jornada da primeira mulher que fez alguma coisa. Igual o documentário da Mary, que o Hamilton produziu, né? Que era piloto de moto. Que, por acaso, o documentário saiu e ela morreu no dia seguinte. Foi, tipo, muito louco. E o documentário, por acaso, está indicado ao Emmy. Então, o Hamilton, a qualquer momento, pode ganhar um Emmy. Isso é muito louco. Mas, então, assim, abre um leque de oportunidade de, talvez, trabalhar as mulheres dentro do automobilismo de uma forma diferente. Bom, por mais críticas que a gente tenha, por mais dedos que a gente tenha para apontar no filme, não tem como falar que não tem momentos favoritos. Não tem mesmo. Do tipo, eu adoro a parte que realmente o Sonny, assim, tipo, da largada do primeiro GP dele de Silverstone, ele, tipo, finge que não largou. Que, tipo, que ele dá uma de Hudson Hornet. Tipo, fica parado. Tem que largar. Tipo, e sai. E aí, pra quem acompanha a Fórmula 1, sabe, filha da mãe tá fazendo isso pra esfriar os pneus. E aí, é muito legal, porque, assim, cara, é uma coisa que a gente já viu na Fórmula 1, já aconteceu, não de piloto segurar, mas, tipo, retardar quantas vezes o Verstappen fazia pole e ele ainda não tinha essa malandragem, e o Hamilton ia largar e, tipo, em P2, P3, deixava o Verstappen ir. Aí ele vinha, tipo, cozinhando o galo, estacionava, no caso, cozinhando a tilápia, ia lá, estacionava o carro, aí ia todo mundo atrás chegando que nem maluco, né? Então, assim, cara, eu acho que foi um dos momentos meus favoritos, e também na hora que, cara, o GP lá da Hungria, que eu zoei do pneu, eu achei muito legal. Porque, tipo assim, o Sonic calculando tudo, eu vou bater aqui nessa curva, eu vou jogar fora, vou usar o Ocon para poder bater em mim. Tipo assim, cara, o Ocon é tão cabeça quente que até no cinema os caras usaram ele. Mas assim, Débora, o filme dá para fazer vários momentos favoritos e vários momentos favoritos a cada vez que assiste, né? Eu acho que não da parte de corrida, mas um momento que eu gostei bastante é aquele do restaurante que a engenheira leva os dois pilotos, né, para poder conversar com eles, e ela resolve fazer ali um jogo de cartas e aí você descobre que os dois, tipo, teve a mesma questão com o pai. Tipo, ela tentando mostrar para eles que eles eram muito semelhantes na pista, né? Que os dois eram muito esquentados, que os dois tinham um potencial enorme, que eles tinham que trabalhar como uma equipe, que era uma escolha deles ajudar o time, né? E não prejudicar, enfim. E eu acho que é uma das partes que eu mais gostei, assim, tirando a parte de corrida, essa foi uma das que eu mais curti. Mas Abu Dhabi também, né? Acho que toda a tensão ali da última corrida, daquela coisa de, será que eles vão conseguir a pontuação necessária, porque bateu na trave todo esse tempo e eles vão perder aquele negócio de que era pro Sonny não correr aquela corrida, né? Porque descobre que ele já tinha lascado toda a coluna, não era nem pra ele estar andando, então não era pra ele correr. Ele ia morrer. Porque também, né? E não faz exame médico nenhum, do cara. Não faz nenhum exame médico. Não tem um histórico médico do cara registrado, né? Não fazem nada, né? Aquele acidente que ele teve, eles descartaram, assim, nunca. Na verdade, né? Nunca um jornalista teve a pachorra de perguntar como foi o tratamento do cara, né? Enfim. Se o pessoal pergunta da mão do Lance Stroll, não vai perguntar da coluna do piloto. Pois é. Mas também, acho que a melhor coisa, né? O cara ali, toda aquela ação mirabolante pro Sonny não correr, pro Sonny, na verdade, meio que destruir a equipe, né? Ajudar a quebrar o time ali, de certa forma, mas auxiliar eles de outro jeito, e ele lá embaixo, tipo, eu vou largar, e liga, né, pro... eu não lembro o nome do personagem, mas o Tobias, né, o ator, ele liga e fala... Não, ele manda o dedinho. Ele manda o dedinho, ele manda um dedinho do meio do cara, muito bom. Cara. Aquilo eu achei muito minha cara, porque eu adoro fazer isso. Eu pego o pessoal assim, manda mensagem pra mim, em vez de eu responder sim, não, eu mando o dedinho, mando um emoji qualquer, menos a resposta, a pessoa que lute pra entender.
Então, eu achei que essas partes, assim, do filme foram legais. Na verdade, é um filme que tem muito alívio cômico, né? Se for ver, assim, nossa, tem muito alívio cômico. Tem. Gente, meu momento favorito foi porque eu achei que o Hamilton ia ser muito humilde. Então eu tava assistindo e eu tava vendo todo mundo brilhar, até o Alonso. E eu pensei comigo, nossa, o Hamilton não apareceu nada, né? Talvez ele tenha se recuado, porque ele é o produtor. Até que chegou a última corrida, eu falei, meu Deus. Ele se colocou quase como protagonista nesse negócio. Teve até um dos meninos que me respondeu lá no Twitter e falou, nossa, o Hamilton foi muito vilãozão. Meu Deus do céu. Porque no final, cara, do nada ele apareceu fazendo aquele face car, assim, olhando pro Denson. E daí, pro Denson, no caso, pro Joshua, né, o personagem. E o Joshua olhando pra ele, tipo, vai encarar. E daí eles simplesmente sendo o cara que tava arruinando a corrida dos dois, né? Ai, eu achei aquela cena sensacional. A minha cena preferida é essa disputa. Por essa disputa, eu gostaria de ver de novo no cinema. Porque eu achei a mais bem feita. Eu achei lindo. Foi lindo de ver aquilo lá. E ainda que Abu Dhabi, de noite e tal. Nossa, os carros alinhados. Foi nessa corrida, por acaso, que o Leclerc também sumiu, né? Eu achei sensacional. A minha cena favorita, com certeza, é essa. E eu acho que foi o momento de maior assim, tensão, pelo menos na minha sessão de cinema. O pessoal realmente estava muito na ponta assim, da cadeira, literalmente, tá sentado na ponta e apertando assim a cadeira pela tensão que foi criada, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Porque a gente esperava que o Sony ia ganhar, mas ali tava uma disputa Sony, Joshua e o Hamilton, né? Então foi, tipo, muito legal de assistir essa cena. Eu gosto muito da cena, é micro, né? Tem 2 minutos essa cena. Mas é outra cena que eu dei risadinha e ninguém tava entendendo, que foi a cena da coletiva, né? Que tá lá o Fred e o Zac Brown. Ai, é muito bom. O mais engraçado é que colocaram o Zac Brown como chefe de equipe, né? Ai, meu Deus. O Stella que se foda. Ai, desculpa o palavrão. Mas foi muito bom também, porque eu falei, não acredito que colocaram os dois pra atuar. Tipo, eu achei sensacional, cara. E a cena do Toto Wolff, então, assim, como foi de Fórmula 1, tudo isso me divertiu muito, assim, essa parte de, sabe, colocar... Ai, a parte que eles estão ouvindo o hino e tá, tipo, todos os pilotos e os dois estão ali e a gente sabe que eles estão, de fato, que a gente viu isso ser gravado no SGI e colocaram eles lá. Ai, é bom demais, cara. Essas cenas, assim, foram muito boas. Não, ó, os momentos, desculpa, né, só pra apontar rapidinho, nessas coisas de pilotos, era o Alonso. Porque o Alonso era tipicamente, sabe quando tem alguma coisa tipo Carnaval, Salvador, o pessoal tá lá na praia, aí sempre tem um velho que fica se posicionando assim pra olhar a câmera. Tipo, mano, era o Fernando Alonso, cara, nessa hora do hino, ele olhando pra câmera, eu acho que o pessoal assim, mano, o cara tá destruindo o take, velho. Ele lá olhando de boaça, assim, tipo, mano, eu vou olhar, foda-se. Tipo, o que vocês vão fazer comigo? Mandar filmar de novo? Ai, na hora que ele vai cumprimentar, mano, é muito bom, velho. Ai, mano, mas ele cumprimentando o Sony, juro, eu queria gritar no cinema, porque eu não esperava ele bater no ombro. Bom trabalho, hein? E apertando as mãos. Meu Deus, cara, eu acho que ele tem dívida com o Hamilton e ele tá pagando. Ai, cara, muito bom. Cara, me lembrou quando... Como é que é o nome dele? O Nico Hülkenberg foi tirar satisfação com o Magnussen, que ele também bate nas costas. Não, na verdade, o Massa foi fazer isso com o Hamilton e o Hamilton só virou, não me toque. Aquele Jorge... Don't touch me! Don't touch me! Ai, cara, mas... Bom aquele vídeo. Desculpa, te cortei. Não, eu acho que é um filme que teve essas coisas muito, muito engraçadas, né? Porque também a gente viu alguma dessas cenas do pessoal nos autódromos, né? Filmando alguma das coisas ali. Uhum. Entre os intervalos de treino livre. Até porque antes do filme em si começar a ser filmado, né? De ser rodado ali, o pessoal ficou, ai, nossa, mas como é que vão colocar o carro da Apex, que é um carro de Fórmula 2, junto com os carros de Fórmula 1? Parece que, né, nunca assisti um filme da Marvel. Enfim, nunca viu.
Thanos realmente chegou com aquelas naves sobre a Terra. A destruição de Nova York em todos os filmes que tem, né? Realmente, sempre eles destroem e reconstroem Nova York. Você ser empreiteiro em Nova York dá dinheiro. Pois é. E só que nem, pelo menos, né, abandonaram aquela cena dramática do Brad Pitt quase morrendo depois de uma batida. Né? É verdade! Nossa, eles cortaram essa cena. Eu tinha esquecido que ela existia. Ele desmaiando. O maior drama dele caindo ainda. É verdade. Ai, que bom. Eu acho que já basta a cena dramática do Josué lá voando. Já tá bom o suficiente. É que não ia fazer sentido. O cara, um saiu no meio de um churrasco andando de boa, o outro capotou o carro. Quem destruiu essa cena foi o Colapinto, né? Que ele bateu igual também em Las Vegas e saiu andando de boa. Beleza, mais um dia normal na Argentina. Mas não, realmente um filme que tem várias cenas que eu acho que toda vez que nós assistimos a gente vai achar uma nova cena que seja favorita, algum momento favorito, que dá pra gente poder ficar elencando. Mas tem aqueles pontos que a gente queria que melhorasse, né, Rafael? Tem aqueles pontos que a gente queria que fosse um pouquinho melhorzinho, um pouquinho mais bem trabalhado. Eu vou ser sincero que essa parte dos pilotos eu achei legal. Eu senti falta de um pouquinho mais de participação deles, interações, que nem coletiva. Pô, poderia ter tido uma coletiva com os pilotos. Que nem quando o Sony chega, seria GP na Inglaterra, teria o Sony, tipo, o Alonso, o Hamilton, para tipo, os 3 pilotos mais velhos. E colocar os 3 mais novos, tipo, Piastri, Leclerc, Verstappen, uma coisa assim, para poder, sabe, chamar, ter uma discussão. E isso foi uma coisa que eu senti muita falta, acho que poderia ter sido melhor. Então, eu acho que a gente discutiu até durante o podcast algumas coisas que poderiam melhorar. Bem, primeiro, toda essa questão da representatividade das mulheres eu acho que poderiam ter feito melhor, como a gente já citou, então nem vou entrar a fundo nisso. Eu acho que o filme poderia ter se encaminhado de outra forma, mas aí teria que refazer todo o roteiro, que era realmente a primeira impressão que eu tinha do filme, que ia ser um embate, tipo, o veterano com o mais novo, e que daí fugiu disso, né? A gente tem a jornada do herói de um personagem só. E eu, estava esperando outra coisa, realmente. E bem, tem umas cenas, assim, que não sei explicar, mas que eu acho que poderia ter reduzido um pouquinho todo um contexto ali dentro do personagem do Sony, que a gente podia ter trabalhado de outras formas e acontecer de uma forma mais ágil, para a gente acrescentar, por exemplo, uma coletiva. Porque daí, vamos pensar, o filme tem 2h40 já. Não me importo com 3 horas de filme se o filme for bem feito. Oppenheimer, para mim, eu não senti nada, porque eu me encantei tanto com o filme que, tipo, eu realmente não senti as 3 horas passar. Aqui também não. Eu acho que as cenas de ação que teve, tipo, dos carros em pista, me passou tão rápido aquilo que eu não vi a hora passar, sabe? Tipo, eu não vi isso acontecer. Então, quando eu vi, já tava na última corrida, eu falei, opa, já tá acabando, né? Não vai ter mais. O filme já tá no final e eu pensei, caramba, nem vi isso acontecer. Porque realmente me envolveu bastante as cenas de ação. Tinha mais alguma coisa que tinha me incomodado muito e eu não tô conseguindo lembrar. Mas eu acho que realmente ali o lado do protagonismo do Sony, eu queria que eles tivessem trabalhado de outra forma para não ser tão exclusivamente tudo ele resolve. E principalmente eu acho que eles poderiam ter feito ele menos babaca. Assim, sendo bem sincera. É óbvio que não é sempre que um protagonista vai encantar. Nossa, eu tenho, na verdade, grandes problemas com protagonistas. Geralmente eles me irritam muito e eu prefiro muito mais os coadjuvantes. Até porque geralmente é tão focado no personagem que a gente vê os seus pontos cinzas e tal. A não sei que seja aquelas pessoas que não sabem escrever personagem direito. Mas, nossa, eu queria muito que ele fosse um pouquinho menos babaca mesmo, pra eu torcer mais por ele,
Porque, nossa, eu não tava conseguindo. Não tava conseguindo. Eu tava torcendo mais pelo sucesso dele, pelo personagem do Javier, que era o dono da equipe e era amigo dele, porque eu falei, não, tem que salvar essa equipe, porque amigo dele, né, poxa, ele quer a equipe e tal. Então eu tava mais encantada por esse personagem do que pelo personagem do Sony mesmo. Então eu acho que esse é o maior ponto pra mim, deixar o personagem um pouquinho mais, vamos dizer, sociável pra eu torcer por ele. Eu concordo com você, Rafa. Eu acho que ao mesmo tempo que o Brad Pitt é o ponto central do filme, né? Ele também tem aquele ar de vilão no próprio filme dele. Tipo, o cara que às vezes joga um pouco contra, né? Algumas coisas que estão acontecendo ali. Mas ele também é o herói, né? Tudo recai em cima dele. Então, é um filme que foi até uma coisa que eu e o Rubens ficou discutindo quando acabou. Porque da forma como eles escolheram algumas narrativas, além de, tipo, que nem a Simone não ia caber, mas dependendo do que eles colocassem, tipo, no romance ali dela com o Idris, ia meio que ser culpa da mulher o fato dele, tipo, de novo, sabe? A mulher, de novo, ia estar culpada no filme, porque talvez ela ia ser considerada, tipo, a distração dele, ela que ia ser, tipo, o ponto fraco dele no filme. E aí eu acho que eles acabaram tirando ela, e teve essa coisa também, sabe? Da forma como o filme já estava sendo conduzido e do quanto que eles poderiam, além de, talvez, assim, tipo, colocar mais uma mulher num papel que não ia ser tão interessante pro filme. E aí eu acho que acaba que cai no fato de que, se você pegar mesmo a estrutura do filme, é uma narrativa meio simples. Porque é aquela narrativa que, tipo, você pode colocar num papel os principais plots, né? E fazer um sorteio ali, aquela salada vai casar. Você vai conseguir fazer um filme de Hollywood desse jeito. Você pega os principais. Só faltou o plot de gravidez, entendeu? Só enfim. Então, acho que, se você for olhar mesmo com muita atenção, tem algumas partes do filme que são bem pobres, assim, nesse sentido, né? E aí eles tentam compensar em imagem de ação, nessas imagens mais longas, para poder tirar um pouco, né? Mas eu acho que, se fosse para poder melhorar em alguma coisa, melhoraria no fato de eles terem distribuído melhor o tempo de tela, talvez, do Brad Pitt com o Idris, para você ter uma história que realmente fosse, tipo, o embate dos dois, ou do cara mais velho e do cara mais novo, porque no final do filme eles decidem trazer o que eles não fizeram durante todo o filme, que aí o Idris, ai, nossa, esse cara foi um mentor para mim nessa última corrida, eu aprendi muito com ele, eu fiquei, quem? Vocês não se odiavam? Não é? Tem muita coisa que acaba ficando solta, né? Do nada eles chegaram naquela conclusão, mas não existe uma construção de fato. Então, assim, sei lá, eu acho que a gente aqui, nós três, gostamos muito de filmes. Então a gente acaba consumindo muitas coisas, e por mais que a gente não trabalhe com isso, é algo que a gente gosta de consumir, né? Então, tipo, acaba ficando muito manjado alguns roteiros, e não só isso, algumas coisas que ficam sem sentido mesmo. Tipo, poxa, como ele chegou a essa conclusão? Tanto que eu entrei até numa discussão no Twitter com isso, que não existe muita profundidade no personagem do Joshua, e basicamente todo o arco de que, tipo, ele viu o personagem do Sony como alguém para se inspirar, foi porque ele ouviu atrás da porta a conversa que a mãe dele tem com o Sony, entendeu? E daí ele entendeu um pouquinho o Sony ali. Não, foi com a mãe? Eu acho que é a mãe, né? Não. Foi a mãe. Então. Ele fez a mãe, depois ele foi no simulador. Então, sabe? Então, tipo, foi uma coisa, não, a gente tem que resolver isso daqui para que no final do filme faça sentido, mas a gente não tem tempo. Então, coloca aí uma cena que para poder dar a entender alguma coisa. Porque, cara, acaba ficando umas coisas sem nexo, né? Quem assiste por assistir, poxa, acha legal e acabou. A gente acaba consumindo muita coisa e a gente acaba pegando esses detalhezinhos que outra pessoa, talvez que não consuma muito cinema, não vai pegar. Só que daí chegou o ponto de, tipo, se não fosse as imagens e ação e todo o trabalho de, tipo, direção,
edição, trilha sonora, o roteiro convenceria? Eu acho que não. Eu acho que o roteiro sozinho não ia convencer, mas eu acho que tem tanta coisa boa ao redor que o filme daí fica bom e a gente esquece um pouquinho que é um roteiro meio manjado. Uhum. Não, e acho que também o filme teve um ganho, que isso daí não foi uma coisa que eles tinham como prever, mas é que algumas coisas que aconteceram no filme, nas últimas semanas aconteceram nos GPs, né? Tipo, um piloto mais velho, a Hülkenberg conseguiu um pódio, sabe? Tipo, eles deram uma sorte de algumas coisas se repetir, velho. O Sainz largando igual o Sony, ficando. Ficando. Então teve umas... O George Russell. George Russell. Poder perder a vaga. Ai, meu Deus. Não, gente, é impressionante. Mas... Não, o filme realmente tem esses pontos. Eu concordo com a Rafa, o lance do... Se fosse só pro roteiro... Nem tanto que quando a gente discutiu o negócio de Oscar, eu falei, cara, roteiro é uma coisa que esse filme não disputaria nem a pau. Dificilmente. Mas... que esse filme, eles botaram, assim, várias coisas num potinho e falaram cada piloto sorteia aí uma coisa, vamos ver o que dá pra poder trabalhar, entendeu? Até porque, né, o nome do filme já diz muito, sem inspiração, né? Sem inspiração. Não tem inspiração nenhuma, cara, tipo, não é, sei lá, Rush no limite da emoção, é só Fórmula 1. Eu li o pessoal falando sobre o título e até faz sentido quando você olha que tipo Rush, no limite da emoção. Cara, você não sabe do que é. Tipo, pra mim, se eu não soubesse do que se trata, na hora que falasse Rush, eu ia pensar que é um filme do Jack Chan. Que ele tem, acho que são 3 filmes com o Chris Tucker que chama Rush. Então, assim, cara, pra mim seria isso. Então, F1 ou Fórmula 1, ou Vamos Fumar 1, cara, se você joga no Google, vai aparecer filme e categoria. Então você já consegue trazer a galera que vai pesquisar pelo filme, vai para a categoria, quem vai pesquisar a categoria vai para o filme, e a galera que quer comprar uma seda. Mas, cara, do Brad Pitt, eu concordo com a Rafa, cara, assim, o personagem é muito babaca mesmo, cara. Ele é redneck ao extremo, cara, aquele americano chucro. Literalmente ele é o Gorlami. Literalmente, a Isabela Faria, que é uma crítica de cinema que eu adoro, quem segue eu no Twitter, no Instagram, sabe que sempre que ela posta alguma coisa que eu acho legal, eu republico. E ela falou uma coisa sobre o Brad Pitt uma vez que é muito bom. O Brad Pitt, como ator de comédia, ele é muito bom. Cara, ele é muito bom, porque essas cenas que eram para ser engraçada dele, é engraçado. E as cenas que eram para ele ser, tipo assim, sério, você fica olhando assim para ele e fala assim, cara, você não me vende essa situação. Você não me vende. Você não me convence. Então, eu acho que realmente o Brad Pitt, eu acho que eu teria trabalhado um pouquinho mais do lado dele para ele ser menos Verstappen, um pouquinho mais outros pilotos. Uma coisa que a gente pontuou e não chegou a comentar, e antes de terminar eu queria falar, que foi a questão dos defeitos especiais, né? Que a Rafa até falou que se tinha algumas cenas que foram extraídas de corrida. Eu lembro que um perfil no Instagram fez, eu devia ter salvo para comentar sobre isso, que o único que eu lembrava que é uma ultrapassagem que o Hamilton fez sobre o Leclerc no México, que é naquela reta antes de chegar na primeira chicane, que eles reaproveitaram no filme, que também é do Sony tentando ultrapassar o Leclerc. E que mais que tem que eu lembro que teve? Eu acho que uma disputa com o Pérez e com o próprio Ocon, que eu achei bem legal eles reaproveitarem essas cenas, usarem disso. A disputa ali com o Verstappen e Monza, que, cara, Monza, eles conseguiram desrespeitar todas as leis da velocidade, tudo, velho. Não existia física. Algo que é bem legal é a escolha de narração e de comentários, né? Que é do Martin e do Croft. Então, quem acaba acompanhando a categoria em inglês já escuta a voz deles, né? Então, fica bem realista nesse ponto também. E tem alguns comentários que eles reaproveitaram já também. Então, esse ponto é bem legal, assim. Mas não dá pra dizer... É que, assim, eu assisti uma vez e é aquilo. Se a gente for pegar, a cada nova assistida que a gente fizer, a gente vai ver que tem alguma falha. Alguma coisa, algum defeito e tudo mais. E aí é complicado, às vezes nem vale a pena, né?
Mas eu quero rever com certeza mais uma vez, até pra... Porque, cara, as cenas de corrida, a trilha sonora, ai, tá fantástico demais. Tá bom Não, demais. até a trilha sonora, né? Gente, eu não sei como eu me sinto, eu não sei se eu sinto orgulho ou medo de saber disso, mas a Taylor Swift lançou mais um álbum que tem LP, e aí eu e a Débora conversando sobre comprar discos. A Débora, quero comprar também o filme da Fórmula 1. Fórmula 1, ai, meu Deus. Eu já falei pra ela, eu quero saber o quê? O DVD, o Blu-ray eu quero, cara, eu quero. Meu Deus, não quero ficar dependendo fazer? de streaming. Vai que um dia que tem uma guerra termonuclear, acabam com a Apple, eu quero ter o registro. Eu tenho o cabritão do Rush, por que eu não vou ter do filme do Brad Pitt? O vinil tem na Amazon, viu? Dá pra poder comprar pela bagatela de Teu aniversário tá chegando. 2.177. Nossa. É mais caro que o Rafael, meu carro. Nossa, cara, muito caro, muito caro. Estimativa pra poder chegar ainda de 1 a 3 semanas. Ai, ai, ai. Não, Débora, pelo amor de Deus, não clique em comprar, não, que... Eu não tenho esse dinheiro, eu já não tenho nem cartão para isso. Ai, meninos, mas no final eu acho que foi muito bom, cara. Eu gostei, valeu a pena. Eu acho que, como fã de Fórmula 1, a gente vive a melhor fase que já teve. Tudo bem, na pista a gente teve uns perrengues nos últimos anos, mas esse ano tá legal, tá bacana. A gente tem tudo hoje em dia. Tem Lego, tem brinquedo, tem miniatura, tem produção independente de artigos de papelaria, de várias coisas. A gente comprou a agenda da Fórmula 1 que o pessoal produz. Então, assim, gente, não critiquem o filme do ponto de tipo assim, tem esses erros. Não tem erro, tem adaptação. Não é à toa que é cinema, né? Mas é se fosse pra poder ser fiel, a gente assistia a corrida, né? Não ia assistir o filme. Não, se fosse pra ser fiel, gente, quem tem grana ali pra fazer um filme, vocês iam assistir um filme do Lance Stroll falando das superações dele. Então, assim... Não, tá ótimo. Eu acho que tem que lembrar que é cinema, que é Hollywood. E, cara, se for pra você passar estresse e ficar enchendo o saco dos outros, mano, nem vá assistir, sabe? Porque é um filme ótimo. Eu aconselho a todo mundo ir. Mas se você for já pensando, ui, vai ser horrível, cara, você não vai conseguir curtir, você vai achar horrível mesmo. Porque você vai ver todos os detalhes errados, entre aspas, que pode ter o filme em relação à categoria. Mas ele tá muito bom, assim. A parte estética também tá muito boa e tá muito engraçado. Ai, a interação do universo da Fórmula 1 dentro desse filme tá muito bom. Tá muito engraçado mesmo. Vale a pena assistir. Agora, Débora, imagina ano que vem, com a Fórmula 1 na Globo, tela quente. Passando. Vai passar toda hora. O domingo, depois do Esquenta com a Regina Casé passando a Fórmula 1. Eu acho que esse negócio da gente falar também pro pessoal, né, de ir assistir, mas sem julgar tanto, eu estava julgando quando eu fui assistir. Mas é engraçado que, tipo, nos primeiros minutos o filme já, tipo, consegue te quebrar muito pra você falar, tá bom, vamos assistir aqui. Vamos dar uma chance. Pode ser divertido, pode ser que eu goste, então acho que vale a pena, sabe? E se a Globo quiser passar dia sim, dia não... Estaremos assistindo. Exatamente. Pessoal, Rafa, Débora, adorei a gravação, adorei esse BBcast, muito bacana, muito gostoso. Torcer para que eu faça mais gravações assim. Já quero fazer esse do Nerd... É baseado no podcast do Nerdcast, do Nerd Kiko, Nerd Pop. Quando eu vi lá atrás, eu falei, puta, a gente tem que fazer uma vez de Fórmula 1. Mas acho que agora é o melhor momento, porque na época que eu vi não tinha nada. Tinha nada vendendo. Hoje em dia, gente, eu tô cansado de Lego. Não tô cansado de ter Lego ou comprar Lego. Tô cansado de não ter dinheiro para comprar Lego. E assim, cada hora sai um mais bonito que o outro. É uma beleza. Então, fica aí a proposta para a próxima pauta. Rafa, muito obrigado pela participação. Débora. Rafa, antes de finalizar, onde você pode ser encontrada? Vocês podem me encontrar em tantos lugares. Aqui nas lives do Boletim do Paddock, lá no Esportes Total e no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar, né? Comentando as corridas. E também no Twitter como Rafis, com 2 S, 44, ou no Instagram como Rafis4.
E também lá no Punta Talks, uma vez por mês, eu e a Dé estamos comentando, falando sobre alguma coisa do universo da Fórmula 1. Então vocês estão convidados a escutar. Muito obrigada, Rubens, Dé, foi ótimo, amei. E boa sorte para quem vai escutar essa quase 2 horas de podcast, mas eu acho que ele tá muito bom, tá muito envolvente, então vocês vão gostar. Então, obrigada também aos ouvintes que estão aqui com a gente e ficaram até o final. É isso, muito obrigada. Obrigada, Rafa, por ter participado do programa. Todo mundo que escutou até aqui, né? Eu acho que foi um filme que valeu muito a pena a gente assistir. A gente vai assistir outras vezes também. Aquele filme que, assim como Ford vs Ferrari, Rush, quando estiver passando na televisão, a gente vai ver. Ou também aquela alternativa, né? De, não tô afim de gastar nenhum neurônio hoje. Não vou criticar nenhuma regra da FIA, nenhuma ilegalidade. Este filme aqui. É isso, acho que quem não foi assistir, porque eu sei que algumas pessoas que escutam o podcast realmente não foram ver ainda, ou por motivos de saúde, de quando saiu o filme, ou que realmente não estava tão interessado assim. Eu recomendo que busque e assista, porque acho que aquele filme gostosinho, vale a pena pagar a assinatura da Apple. E se você nunca usou a Apple, dá para poder pegar um mês grátis aí, um mês de teste. Então, vale a pena. Quando o filme entrar em catálogo, pega aí um mês e assiste. Pega um mês de teste e assista. Fórmula 1, Ruptura, Matéria Escura, Fundação... Qual que é o nome daquela? Pachinko e aquela que é de Marte? For All Mankind. Pronto. Aí você matou um mês, deu golpe na Apple, cancela. Fácil. É isso, pessoal. Só queria avisar para as meninas que eu acabei não apertando o botão de gravação. Nossa, eu te mato. tô vendo aqui em cima. Que droga. Beijo, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. É que bem agora tá passando lobisomem aqui na rua. Ixi, deu uma caneta para anotar o horário para fazer o corte. Tem lápis. A Débora tem lápis. A ponta do lápis. Nessa daí é a parte de cima. E foi o Salem que mordeu. Aí, foi eu. A ponta do lápis tá pintada de corretivo. Não tem nem como escrever. Tem outra aqui, Tô. É bom, é um lápis que já escreve e apaga, né? Me dá aí. Quase. A vida mentirosa dos adultos. Tem culpa que o Salem come todos os meus lápis. Bom, agora parou. Não, era pra você ir. Não tava entregando o lápis. Não sei, eu acho que ele já faz os momentos favoritos, né? Não, pode ser. Vamos dos momentos favoritos. Tô brincando, sou eu. É que eu tô tentando lembrar pra encaixar. Tá.